Começar é a metade do caminho. Parabéns pela busca do conhecimento e agora nós vamos aqui realmente aprender processo, certo? Você vai verificar uma logística bem tranquila entre jurisdição, ação e o decorrer do curso, o processo, certo? A jurisdição é uma parcela de poder que o Estado conferiu para que um homem, um magistrado, resolvesse o conflito de interesses. Eu costumo brincar, costumo dizer que a jurisdição é todo o poder judiciário, né? Todo o poder judiciário. Ali dentro a gente vai buscar resolver o nosso conflito de interesses. Não é só no juiz do primeiro grau. Isso vai para o segundo grau, para o terceiro grau, depois volta aqui para o juiz de primeiro grau para executar. Mas, de certa forma, o que é interessante que nós tenhamos em mente é justamente que a jurisdição é uma parcela de poder que o Estado concedeu para que um homem resolvesse o conflito de interesses. O que é essa parcela de poder? O que é esse conflito de interesses? Conflito de interesses. Eu e você, a gente está brigando por esse celular aqui, ó. Ah, é meu, é teu, de quem que é esse celular aqui? Pô, a gente vai brigar. Tá brigando por causa do celular. Certo? Uma briga por causa do celular. Então a gente não pode sair no tapa. A gente vai ter que ter o quê? Nós vamos ter que ter uma pessoa resolvendo o nosso conflito de interesses. Imagine que você queira entrar na sua casa. Você quer entrar na sua casa e o vizinho começou a fazer uma construção e tá cheio de... Ah, tem que falar baixo porque o vizinho tá fazendo construção. Mas ele não tá me atrapalhando não, né? Vai que ele pensa que eu tô atrapalhando. Então ele pega e enche a calçada de pedra. Aí você fala, caramba, como é que eu vou entrar aqui? Eu estou sendo turbado na minha propriedade. Lembra que nós temos ações de esbulho, nós temos ação de reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório, que acontecem quando você sofre, de certa forma, um esbulho, uma turbação e uma ameaça, certo? Então, se esse conflito de interesses existir, até às vezes uma ação de paternidade, eu quero que o fulano seja declarado meu pai. Ele não quer ser meu pai. E eu falo que ele quer. Eu quero, ele não quer. Eu quero, ele não quer. A gente fica nesse conflito de interesses, certo? Então, aqui vimos uma ação possessória, vimos uma ação de paternidade e vimos um conflito simples sobre um celular. Eu ia colocar essa escova aqui, mas a escova rosa é da Letícia. Só que eu tô usando por causa do cabelo. Nessa quarentena eu não fui no cabeleireiro, eu mesmo cortei meu cabelo aqui. Aí eu ia falar que vamos supor que nós estivéssemos em conflito sobre essa escova aqui. Eu contra você. É minha, é tua, de quem que é essa escova? É conflito de interesse. Vai ter que resolver onde? Vai ter que resolver lá no Poder Judiciário. Beleza? Vamos ver aqui. Olha só, pessoal, como é que é bem fácil isso daqui. Olha só que interessante que nós temos. Espero que você esteja acompanhando aí, tá? Olha só. Temos aqui a jurisdição. Então, o que a jurisdição é? A jurisdição é o quê? É o Estado. O que é o Estado, Rafael? O Estado é um governo, um povo e um território. Existem, sim, povos sem territórios, Nós temos, exemplificando aqui, os curdos. Se você pesquisar na internet, você vai saber melhor do que eu aqui. Os curdos é um povo que não possui território, certo? Existem outras brigas lá, uma logística que eu não sei certinho, mas dizem que os judeus também não tinham território, eles foram comprando a terra de Israel, até que ficaram dono da terra de Israel, tá? Mas isso eu não sei com propriedade, mas é uma ideia que tem, uma história, uma longa história, Então, o que é o Estado? O Estado é um povo, em cima de um território, que, de certa forma, o povo ele abre mão de toda a sua autonomia para que alguém, o Estado, no caso, resolva os seus conflitos de interesse. E o governo nada mais é do que isso daqui, ó, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. O poder judiciário é isso daqui, é a jurisdição nossa. Olha só, nós temos o STF, aí você tem o STJ, você tem o TST, eu não vou colocar o TST com essa cor aqui não, porque vamos lá, ó. Então você tem o STJ, que é a justiça comum, certo? O STJ. Você tem debaixo do STJ o TJ, você tem o TRF, que é o Tribunal Regional Federal, certo? Tudo isso aqui é justiça comum, ó. Veja bem, a competência do juiz federal, que está aqui embaixo, nós temos assim, o juiz pensa que é Deus e o juiz federal tem certeza que é. A competência do juiz federal está no artigo 109 da Constituição, certo? Essa competência aqui é uma competência estabelecida pela própria Carta Magna. Então, essa é a competência do juiz federal. Então, por isso que, de certa forma, diz que a justiça estadual é a justiça residual, porque ela não está prevista na Constituição. Então, toda a competência que for do juiz federal será dele, e o que sobra, juiz estadual. Competência residual, certo? Resíduo é o que sobrou. Tranquilo? Bem fácil isso daqui, Então, olha que legal, gente. Veja bem, veja a logística que eu quero que você entenda. A jurisdição é uma parcela de poder que o Estado concedeu para que um homem resolvesse um conflito de interesses. Só que esse poder, ele não é ilimitado. Existem limites impostos à jurisdição. Existem limites impostos à competência. Existem limites impostos, por exemplo, o juiz de Votuporanga. Ele tem competência para julgar casos de família, por exemplo.
Só que ele não pode sair julgando esses casos de família lá de outra cidade. Existe um limite, o limite territorial, certo? Existe um limite de matérias também. O juiz especialista em família, ele não pode julgar direito tributário. Ah, Rafael, mas em Votuporanga o juiz julga tudo. Tudo bem, em Votuporanga o juiz julga tudo. Na verdade não, na verdade já mudou, né? Na verdade já mudou. Em Votuporanga tem várias especializadas também. Então, vamos supor que, definindo assim, a primeira vara julga crime, segunda vara julga tributário, terceira vara julga questões de família e sucessões, quarta vara julga crianças, certo? Julga crianças não, né? Cuida dos casos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se você parar para pensar nesse caso concreto, você verifica que existe um limite imposto à jurisdição. A jurisdição, tá? Ela é limitada pela competência. Então, a competência limita a jurisdição. Olha só que legal. Então, eu tenho aqui a jurisdição e eu tenho a competência. A competência limita a jurisdição. A territorial limita a jurisdição. Nós vimos aqui de exemplo, lembra que você viu de exemplo aqui comigo? Nossa, tá difícil, Rafinha. Ó, exemplo, eu coloquei aqui brincando, né? Esbulho, turbação e ameaça, que tecnicamente teria ação de reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório, certo? Rema pro, então eu teria que colocar o pro aqui, né? Ó, interdito proibitório. Ó, só para você lembrar que as ações possessórias devem ser feitas no local do imóvel. Então, de certa forma, a competência territorial limita a jurisdição dos juízes. E nós temos também a competência material. Cara, a competência material, você já viu um exemplo dela agora aqui, ó, competência material, ó, competência material, aqui, material. A competência material é aquela relacionada com a matéria, certo? Simplesmente relacionada com a matéria. E eu quero que você entenda, olha só, para começar aqui, coisa bem fácil aqui, ó, vou fazer assim, ó, eu tenho a justiça comum, que é esse lado aqui, esquerdo, né? Ó, vamos lá, isso aqui, ó, justiça comum, esse lado aqui, certo? Esse lado aqui é justiça comum, juiz federal, juiz estadual. E nós temos a justiça especializada. A justiça especializada, olha só, nós temos a justiça especializada em trabalho, que é o TST, especializada em eleitoral, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e especializada em militar, Superior Tribunal Militar. Obviamente, as suas respectivas regiões, TRT, TRE e Tribunal Militar. Não existe em todos os estados, mas existe. Aí você tem também os juízes, juiz do trabalho, juiz eleitoral e juiz militar. Então você verifica que este lado aqui é a justiça especializada, ó, especializada. Essa é a justiça especializada. Esse lado aqui em vermelhinho é a justiça comum. Então nós temos a justiça especializada e a justiça comum. Você verifica que a jurisdição é uma parcela de poder que o Estado concede para que o Poder Judiciário resolva o conflito de interesses. Mas o Poder Judiciário resolve o conflito de interesses respeitando alguns tipos de limites. Limites como o território e a matéria, correto? Bom, ficou tranquilo esse primeiro pedaço? Ficou tranquilo? Volta ali naquela imagenzinha, dá uma olhada. Jurisdição, nós estamos vendo, tá? Uma parcela de poder que o Estado concede para que um homem resolva um conflito de interesse. Essa jurisdição era limitada pelo quê? Pela competência. A competência é limitada em razão da matéria ou pelo território, certo? De certa forma, existem incompetências absolutas e relativas. O território é relativo, porque veja bem, o juiz de Votuporanga, ele é especialista em vara de família e sucessões. O juiz de Jales também é especialista nisso. Vamos supor que você faça uma ação dessa equivocada, era para fazer em Jales, você faz aqui em Votuporanga. Cara, o juiz de Votuporanga não tem capacidade para resolver o conflito? Lógico que ele tem. Ele entende da matéria relacionada à família e sucessões. Então ele pode resolver sim. Ele pode resolver aqui em Votuporanga, sem problema algum. Ah, Rafael, mas não está errado? Está errado, mas é uma competência relativa. Se ela não for alegada lá em preliminar de contestação... Rafael, preliminar de contestação. O que é preliminar de contestação? Preliminar é antes do mérito. Tá? Pensa aí justamente naquela besteirinha que você está pensando aqui agora. O mérito é o quê? Pau cai a folha. E a preliminar? A preliminar é antes do pau cair a folha. Certo? Então, toda aquela preparação para aquilo que você realmente quer, às vezes a pessoa gosta mais de preliminar do que de mérito, né? Mas, enfim, toda aquela preparação que você tem é justamente para que não tenha problemas no mérito. Toda aquela preparação. Então, conhecer um jantar, sabe? Toda essa preliminar, tipo uma conversa, um carinho, uma massagem, tudo isso é para que realmente o mérito seja melhor resolvido. Então, veja bem, o que é o mérito? A análise de mérito é o julgamento. O juiz vai resolver realmente aquele conflito de interesse. Ele vai por fim, ele vai falar, não, isso aqui mesmo. Análise do mérito, eu entro com uma ação de cobrança contra você. Entro com uma ação de cobrança. O juiz, se ele falar que eu tenho direito, ele está analisando o mérito. Se o juiz falar que eu não tenho direito, ele também está analisando o mérito. De qualquer jeito. Ele fala, Rafael, você não tem direito de receber. Rafael, você tem direito de receber.
De qualquer forma, ele está analisando o mérito. O que seria ele não analisar o mérito? Seria eu entrar com uma ação de cobrança no local incompetente. Ele falar, Rafael, infelizmente, eu não sei nem se você tem direito ou não. Eu só sei que a outra parte contestou. A outra parte contestou e em preliminar de contestação ela alegou a incompetência territorial. Ela disse que você não é o cara competente. Ela disse que este não é o local competente para a cobrança. Isso é uma incompetência territorial. Obviamente, a gente vai ver daqui a pouco que a incompetência territorial ela acaba se convalidando, ela acaba se perpetuando. Por quê? Porque, como eu acabei de dizer, o juiz que manja de família e sucessões de Jales não é melhor do que o juiz que manda de família e sucessões aqui de Votuporanga. Não é melhor, eles são iguais. Só o território que limita a sua jurisdição. Entende? Vamos lá de novo. Espero que esteja ficando claro, tá? Então você viu aqui todo esse contexto aqui até agora, tá? Tudo isso aqui, acho que está tranquilo, não tem dificuldade alguma. Jurisdição, certo? Já falamos aqui um pouco sobre competência territorial e imaterial. E agora vamos dar uma olhadinha na ação. O que é ação, Rafa? A ação, ela existe porque o Estado é inerte, né? A jurisdição, perdão, é inerte. A ideia é que, muito embora você entre com uma ação, né, o juiz só vai julgar o caso porque você fez isso, ele não vai dar início de ofício a nada. Antigamente, tínhamos o início de ofício ao inventário, era possível de primeiro. Hoje não, hoje nem inventário é de ofício mais, né? O juiz não vai dar início ao inventário de ofício. Na Justiça do Trabalho existe sim o ius postulandi. Lá na execução, depois que acaba a fase de conhecimento, ou na execução provisória mesmo, o juiz dá início à execução. O juiz, na fase de execução, lá no processo de trabalho, dá início à execução quando o cara entrou com uma ação pelo ius postulandi. Ele se valeu de aquela medida, né, daquela medida, em fazer uma reclamação trabalhista sem precisar de um patrono, sem precisar de um advogado. Ele vai lá e faz. Tranquilo, né? Lembrando que o ius postulandi no processo de trabalho, ele é limitado ali pelos recursos no TST, mandado de segurança e ação rescisória. Beleza? Bom, vamos lá então, gente. Já vimos aqui bastante coisinha aqui dentro desse nosso contexto aqui. Tudo bem? Jurisdição, né? O Estado, falei que o Estado concede uma parcela de poder para o homem resolver o conflito de interesses. Tem uma competência material aqui e a territorial. Tudo bem? Espero que esteja ficando bem claro, tá? Bom, vamos lá, vou apagar tudo isso daqui e vamos ver aqui agora, pessoal, vamos ver o Código de Processo Civil em si, né? Falei bastante coisa. Cara, o CPC, né, nós temos aí uma lei de março de 2015, que entrou em vigor em 18 de março de 2016, certo? Um ano depois, né, alguns dias de diferença por conta de dia útil, caralho, 4, tá? Nós temos o Código de Processo Civil. No comecinho dele, você tem as normas fundamentais da aplicação do processo, certo? Então, nós temos aqui do 1º ao 12º, essas normas fundamentais. Bem interessante você ler isso daqui, tá? E lá no finalzinho, lá no 1046, nós temos as disposições finais. No artigo 1046, nós temos as disposições finais. Olha só. Inclusive, existe regra de direito intertemporal aqui. Rafael, o que é regra de direito intertemporal? É porque nós vamos mencionar coisas relacionadas ao tempo. Ao entrar em vigor este código, suas disposições se aplicar-se-ão também, né? Desde logo aos processos pendentes, ficando revogada o CPC antigo, né? 5869. Eu lembro que eu estava numa aula de processo penal da segunda fase, e aí o menino viu, assim, a citação, né? Que era feita por hora certa. Está escrito no processo penal que a citação será feita por hora certa, respeitando as regras da lei 5869. E ele não achava essa lei 5869, não achava. E não é engraçado isso. É complicado, é cansativo, porque a gente não tem o hábito de olhar para o índice remissivo numa prova de segunda fase, e é muito importante isso. E aí, lá estava escrito, né, a lei 5869 é o CPC antigo. Como não tem mais, você precisa do quê? Do novo CPC, beleza? Bom, foi só um adendo aqui, tá? Olha só então, gente. Então, nós temos aqui, inclusive, a menção que as disposições do CPC antigo, relacionadas a procedimento sumário e procedimentos especiais, que forem revogadas, né? Então nós temos aí, não tem mais o funcionamento de ação de enunciação de obra nova, aquela ação de prestação e exigir contas, hoje é só exigir contas, né? Mesmo assim, aquelas ações que foram feitas antes de entrar em vigor o novo CPC, elas continuam sendo válidas de acordo com o CPC antigo. É claro que já faz muito tempo que isso aconteceu, né? Desde 2016, não deve ter uma ação de enunciação de obra nova, ou de prestação de exigir contas ainda no Poder Judiciário, mas se tiver, continua valendo as normas, tá? Outra coisa bem interessante, relacionada ao direito intertemporal, estamos no início aqui, né? Falamos de jurisdição, é aquilo relacionado ao embargos infringentes. Embargos infringentes não tem mais no processo civil. Existe no processo penal e existe no processo de trabalho, mas no processo civil não tem mais, certo? Existe
no processo penal e no processo de trabalho. No processo civil não tem mais. Acabou virando uma regrinha de regimento interno lá. Certo? Tranquilo, pessoal? Então, veja bem, aqui são as disposições, tá? Disposições finais e transitórias. Tranquilo? Beleza? Bom, vamos continuando então, tá? Então, nós estamos vendo aqui a respeito, né, da competência, que é o limite da jurisdição. Vimos o 1046, agora só para brincar em regra, né? 1046, agora 46. Ó, a ação fundada em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis será proposta em regra no foro do domicílio do réu, tá? Então, isso aqui acontece por quê, Rafa? Por que acontece esse contexto de limite aí, de território e tudo mais? É porque, veja bem, imagina que você entra com uma ação contra mim. Você tá lá, você mora no Acre e eu moro aqui em Votuporanga. Você entrou com uma ação contra mim. O ideal é que você entre com uma ação onde? No Acre ou aqui mesmo? O ideal é que você entre com uma ação aqui, em Votuporanga, no domicílio do réu. Porque, veja bem, se você entrar com uma ação lá no Acre, eu vou ter que ficar me movendo, me movimentando daqui para lá, gastando dinheiro, gastando dinheiro. Certo? Não tá certo isso daí. Você que venha até mim aqui e gaste o seu dinheiro para fazer uma ação contra mim. Ah, Rafael, mas e se eu ganhar ação? Se você ganhar ação, o que vai acontecer? Eu vou pagar as custas do processo. Você, então, está lá no Acre e entra com uma ação contra mim aqui em Votuporanga. E aí, o que vai acontecer? Eu, se eventualmente perder, pago todas as custas do processo, fora, obviamente, aquilo que você veio a pleitear. Correto? Então, vamos lá. O que você pleiteou? Você pleiteou por meio da sua ação. Geralmente, pessoal, isso aqui é muito interessante a gente brincar, tá? Já vimos um pouco de jurisdição. Opa, caneta errada. Já vimos um pouco de jurisdição, tá? Você viu aqui algumas coisas sobre a jurisdição. Você sabe que a jurisdição é uma parcela de poder que o Estado concede para que um homem resolva o conflito de interesses. Aí você tem aqui STF, STJ e toda a justiça especializada desse lado aqui, né? TST, TSE e Superior Tribunal Militar, beleza? E nós temos também a ação também, tá? Ó, a ação. Eu vou apagar essa jurisdição aqui. Não, deixa aí, vai. Vamos ver. A ação, ela tem os elementos. Quais são os elementos, Rafael? Quais são os elementos da ação? Os elementos da ação, ó, bem fácil, né? O que são os elementos de um crime? Os elementos de um crime são as palavras do tipo penal. Se você não fizer exatamente aquelas palavras que estão descritas ali no tipo penal, você não pode ser punido por aquele tipo penal. Você até pode ser punido por outro tipo, mas não por aquele. Então, os elementos são aquelas coisas que são essenciais. Os elementos da terra: água, fogo, terra e ar, né? Água, fogo, terra e ar. É isso mesmo, os elementos. Tem até um filme que é o Quinto Elemento. Bom, enfim, e tem até um filme que é o Sexto Sentido também, né? Mas e daí? Ó, então, vamos lá. Ação. Os elementos da ação. Quais são? Cara, a ação tem que ter parte, certo? As partes são, tecnicamente, o elemento da ação. As partes, a causa de pedir. O que é a causa de pedir, Rafael? A causa de pedir é o motivo pelo qual, a causa de pedir é o motivo pelo qual você vai buscar a ajuda do judiciário. E o pedido? O pedido é justamente a análise do mérito. O pedido é a análise do mérito. O juiz, quando ele analisa o mérito, o juiz, quando ele analisa o mérito do seu pedido, ele realmente acolhe ou não. Se eu entro com uma ação de cobrança contra você e o juiz fala o seguinte: Rafael, você não tem direito. Ele analisou o mérito. Rafael, você tem direito. Ele analisou o mérito. Então, ele analisou o mérito de qualquer forma, certo? Ele analisou o mérito. Agora, se eu entro com a ação e ele fala: ih, Rafael, ó, eu não sei se você tem direito não, tá? Mas, pelo jeito, você vai ter que procurar outra pessoa para entrar com essa ação, porque essa parte aqui é uma parte ilegítima. É uma condição que, além de você ter uma parte dentro do processo, essa parte tem que ser a parte correta, tem que ser a parte legítima. Olha só que coisa linda. Cara, isso aqui é sensacional. Os elementos da ação estão presentes, certo? Estão presentes os elementos da ação. Partes, causa de pedido e pedido. É qualquer parte? Não. Acabamos de ver, você acabou de ouvir falar que a condição é que essa parte seja a parte correta. Então, nós temos que verificar a legitimidade de parte, que é justamente uma condição da ação. Ó, é justamente uma condição da ação, ó, condições. Quais são as condições da ação? Legitimidade de parte. Por exemplo, a tua causa de pedir. Você quer cobrar alguma coisa de mim. Tudo bem, tá, mas existe interesse de agir? Ó, você tem realmente interesse em agir? Porque o interesse de agir é bem importante, tá? Porque, veja bem, o interesse de agir é contexto de necessidade, utilidade e adequação. Ó, cara, não se apoquente aí, tá? Nossa, essa expressão nem é paulista, né? Não se apoquente aí, tá? Fica de boa. Veja bem, nós acabamos de ver os elementos da ação. Os elementos do crime é ótimo, né? Nós acabamos de ver os elementos da ação. Partes, né? Partes. A causa de pedir e o pedido. Esses são os elementos da ação. Só que esses elementos têm que estar corretos. Tem que estar de acordo com aquilo que é essencial para que um processo funcione, que são as condições para que essa ação venha a tramitar de maneira correta. Quais são as condições da ação? A parte é qualquer uma? Não, tem que ser a parte legítima.
beleza? A parte legítima. E a causa de pedir. Qual que é a causa de pedir? Assim, qual que é o motivo pelo qual você está entrando? Eu estou entrando porque o cara me pagou. Pode entrar com a ação? Pode. É necessário que você entre? Porque ele não paga e eu não posso, pelas minhas próprias forças, né, encher a cara dele de tapa. Não posso. Então eu preciso entrar para que no Poder Judiciário é necessário, porque o juiz vai resolver o conflito de interesse. Eu preciso da jurisdição para que ela resolva o conflito de interesse. Eu preciso dela. Então, nós temos as partes, a causa de pedir e o pedido, tá? Olha só, pessoal, vamos lá de novo. Então eu tenho aqui a causa de pedir. É necessário que eu entre? É necessário que eu entre, sim. Vamos lá aqui, é necessário que eu entre. Por quê? Porque o cara não me pagou e eu não posso cobrar sozinho, senão eu vou praticar um crime de exercício arbitrário das próprias razões. É necessário? É útil? Depende, pode ser útil sim. É adequado o meio? Pode ser, vamos verificar isso daqui, né? Sobre a utilidade, necessidade e adequação, tá? Necessidade você viu que realmente acontece. Agora, e a utilidade? Será que é útil? Porque, por exemplo, eu posso estar tendo o direito de receber algo de você, só que acontece que foi uma dívida de jogo e o Código Civil proíbe a cobrança de dívida de jogos, né? Então, consequentemente, eu não posso entrar com ação, tá? Eu não vou poder entrar com ação. E a adequação? Será que o meio que eu utilizei é adequado? Vamos ver o meio. Vai ficar mais claro, tá, pessoal? E o meio? A adequação. O cheque. Se um cheque não estiver prescrito, você tem que entrar com uma execução, que é diferente de uma monitória. A monitória é quando o cheque já está prescrito. Então, olha só, as partes são as corretas. A causa de pedir, o motivo pelo qual eu busquei o Poder Judiciário. O interesse de agir é necessidade, utilidade e adequação. É necessário que eu te cobre? É útil? Sim. O meio que eu escolhi é adequado? Sim. Se for um cheque que ainda não está prescrito, execução. Se já estiver prescrito, ação monitória. Tá? Beleza. E a utilidade? A utilidade vai ter um contexto agora bem legal aqui, com a possibilidade jurídica do pedido. Olha só. Então, nós temos o pedido, ele trazia o pedido, ele trazia como condição da ação a possibilidade jurídica deste pedido. Só que isso hoje não tem mais. Isso não tem mais hoje. Tá? Existe sim no processo penal. No processo penal existe sim a possibilidade jurídica de pedido. Aqui não. Então, veja bem. Então, você vai falar o seguinte, Rafael, então se eu posso fazer qualquer tipo de pedido no Poder Judiciário, então eu vou pedir um lote na Lua. Pode pedir. Sem problema nenhum. Sem problema, pode pedir. Tá? Mas isso não tem cabimento. E o interesse de agir? É necessário que eu peça? Porque isso aqui é um lote na Lua. Você não pode colocar no seu próprio nome um lote na Lua a hora que você quiser. Você precisa de alguma coisa. Rafael, o meio adequado é o correto que eu utilizei? A ação porque um lote é na Lua, você teria que entrar com a ação lá na Lua, né? Aí seria incompetência territorial. Mas se ninguém alegar incompetência territorial, aí você não entraria com uma ação na Lua, né? Mas vamos mudar de Lua. Não, eu vou continuar na Lua. Só por quê? Porque às vezes você pode entrar com uma ação, né, pedindo um lote na Lua. Porque hoje em dia, cara, todo mundo está explorando o espaço aí, né? O Tesla está ganhando da NASA, né? A própria NASA já está contratando serviços do próprio Tesla. Do Tesla não, né? Do Elon Musk, que tem uma empresa denominada Tesla, certo? O Tesla era um concorrente do Thomas Edison. Thomas Edison é um grande empreendedor e o Tesla só era um gênio que não tinha cabeça empreendedora. Bom, aí você lê a história e você verifica se o que eu falei está certo ou errado, tá? Se eu estiver errado também me perdoa. Então vamos lá, de novo. Rafael, você está falando de Lua, Tesla, o que é isso aqui com processo? Vamos continuar aqui, ó. Não está fugindo do tema, está dentro do contexto. Veja bem, é necessário que você entre com uma ação? É necessário. Tem utilidade isso? Tem, ué. O povo tá explorando lá a Lua, eu também vou querer, ué, o nome, porque quem que é o cara que vai ser o dono da Lua agora? Agora só porque ele pode ir para a Lua, ele também vai pegar tudo que é dele lá. Então aqui também, aqui no Brasil não, no mundo aqui, então o território ele foi limitado, algumas pessoas limitaram o território, e elas são donas, elas criam os passaportes, as coisas, eles que mandam e tudo. Não, manda, né? Aí a gente tem que fazer o quê? Enquanto a gente não domina um estado inteiro, a gente vai obedecendo. Mas eu falei da Lua, não sei se serviu, tá? Ai, Rafael, Lua não serviu, tá? Mas, então vamos para a dívida de jogo. Dívida de jogo. Rafael, você falou que eu posso pedir o que eu quiser, não posso? Posso, pedido. Você pode pedir o que você bem entende. Beleza, então eu vou pedir dívida de jogo. Não, ué. Não. Por quê? Muito embora não exista possibilidade jurídica do pedido, não exista possibilidade jurídica do pedido, você pode pedir o que você quiser, não vai ser útil. Por quê? Porque o Código Civil vai vedar a cobrança. Então não vai adiantar você fazer isso, certo? Não vai adiantar. Beleza? Então nós vimos aqui a jurisdição, uma parcela de poder dada para o Estado. A ação, tem os elementos, partes, causa de pedido e pedido. E nós temos também as condições da ação, legitimidade, interesse e possibilidade não existe mais. Só que dentro da legitimidade, vamos continuar aqui que não acabou ainda não. Dentro da legitimidade, o que você tem? Deixa eu pegar aqui uma
O bom é que você pode aumentar a velocidade, né? Ó, opa, não é essa setinha. Ó, dentro da legitimidade, o que nós temos? Olha que legal. Nós temos aqui a legitimidade ordinária, a ordinária, que é quando o Rafael entra com uma ação por ele mesmo, a favor dele mesmo, e a extraordinária, que é quando um sindicato entra buscando os direitos dos seus trabalhadores. Então nós temos a legitimidade ordinária, que é quando o João entra por ele mesmo, tá? E nós temos aqui a extraordinária, que é quando o sindicato entra pelos trabalhadores, ou contra uma associação constituída há pelo menos um ano, luta pelos direitos dos seus associados, certo? Então nós temos então aqui, vamos lá, a legitimidade ordinária e a extraordinária. Tranquilo? Rafael, o que é isso? O que é a legitimidade extraordinária? A legitimidade extraordinária é a tal da substituição, ó. Substituição processual. Ó, substituição processual. Isso que vem a ser a legitimidade extraordinária. Ó, que é muito importante, pessoal, você não confundir substituição processual com sucessão. Sucessão processual, tá? A sucessão processual é aquela que acontece quando, por exemplo, vamos supor que um ente querido seu venha a falecer. Aí você bate na madeira aí, né? Vamos supor que isso aconteça, aí você vai continuar no processo, mas não substituindo, sim sucedendo, sucessão processual, tá? Então nós temos a legitimidade ordinária e legitimidade extraordinária. A extraordinária é uma substituição processual, que é importante você saber que não se confunde com a sucessão processual. Tudo bem? Beleza? Agora, outra coisa interessante aqui é que dentro do interesse processual, dentro do interesse de agir, nós também temos a possibilidade de entrar com ação só para declarar alguém. Então, é possível fazer uma ação só com fins declaratórios, Rafael? Sim, só com fins declaratórios. Só com fins declaratórios. Declarar o quê? Declarar uma paternidade, por exemplo, paternidade. Declarar o quê? A interpretação de uma cláusula contratual. A interpretação de uma cláusula contratual. Eu quero que seja declarado realmente o que está significando esta ação. Tá? Então, vamos supor que, só para finalizar esse contextinho aqui dos elementos da ação e das condições da ação, vamos supor que você queira que o João seja considerado seu pai. Ah, o João, eu quero que você seja meu pai. Ele fala, não sou seu pai não, rapaz. Não vou pagar pensão, não. Você fala, mano, eu não quero pensão, velho. Eu não quero que o juiz te condene. Eu não quero uma ação condenatória. Eu não quero que o juiz te condene a pagar alimentos. Eu não quero essa merda. Eu quero só que você, filha da puta, você seja declarado meu pai. Você é meu pai, você vai ter que saber que você é meu pai. É isso que eu quero. Ação declaratória. Ação declaratória, certo? Não é uma ação que está buscando a condenação de ninguém. E uma ação declaratória também, ó. Existe esse contrato aqui, eu vou cumprir, tá? Só que eu quero que você interprete, por favor, explique o que é essa aqui. Ô juiz, declara aí qual que é o significado, né? Temos a súmula 181 do STJ, que não é mais tão necessária, mas é possível você fazer uma ação para declarar, né? É possível você fazer uma ação para declarar a interpretação de uma cláusula contratual? É possível, sim. Súmula 181 do STJ, tá? Não vou ver, não, porque vamos só focar aqui no nosso contexto. Então, pessoal, olha só. Temos todo um contextinho aqui agora, tá? Só para finalizar. Olha aqui comigo. Vamos lá. Deixa eu escolher aqui uma outra... uma outra cor. Então, não adiantou nada. Então, eu tenho aqui a jurisdição, STF, STJ, Justiça Comum, Justiça Especializada. Nós temos as ações. A ação, ela tem os elementos são partes, causa de pedido e pedido. A parte tem que ser a correta. A condição para que nós tenhamos um processo é que a parte seja a correta. Legitimidade de parte. Nós temos a causa de pedir, o interesse de agir e o pedido, possibilidade jurídica que não existe mais, tá? O interesse é necessidade, utilidade e adequação. E só para fins didáticos, pessoal, vamos ver mais um detalhezinho aqui, ó. Quer ver? Onde que eu vou escrever isso daqui? Tá cheio aqui, né? Deixa eu pegar uma outra cor. Vou colocar aqui no cantinho, aqui, ó. Pronto, aqui em cima. Nós temos a ideia da legitimidade. Legitimidade ad causam. Legitimidade ad processum. Não coube para ficar bonitinho. Não coube. Não coube, Bryant. Peraí. Qualquer coisa aumenta a velocidade aí, gente. Tá tranquilo, né? Eu vou apagar isso aqui. Ó. Então, vamos lá. Legitimidade ad causam. Ad processum e capacidade postulatória. Ficou pior do que estava, né? Ficou pior do que estava. Mas vamos lá. O que é isso daqui? Isso aqui é simples, ó. Vou colocar que o nenezinho, ele tem legitimidade ad causam, o nenê. A mãe tem a ad processum, que é a mãe do nenê.
numa ação de paternidade, por exemplo, né? Só que a mãe não possui capacidade postulatória. Então, olha só, nenê é parte legítima? É, legitimidade ad causam. E o nenê, ele tem capacidade postulatória? Não, nem ele nem a mãe dele. A mãe dele tem capacidade, no caso concreto, só para estar em juízo, ad processo, tá? Nenê ad causam, mãe ad processo e o advogado. O advogado ele possui a capacidade postulatória. Tudo bem? Fácil isso aqui, pessoal? Fácil como tudo na língua portuguesa. Vamos continuar. Vamos lá para os dispositivos legais do CPC. Tudo bem? Vamos aqui continuar com algumas coisas bem interessantes. Ó, isso aqui é bem legal, gente. O artigo 43 do Código de Processo Civil, ele é bem legal. Falei agora de legitimidade ad causam, ad processo, capacidade postulatória. Então, eu acho que não estou mostrando para vocês, né? Desculpa. Ó, o artigo 43, tá? Ele é bem legal também. Acabei de falar de legitimidade ad causam, ad processo e capacidade postulatória. E agora vamos ver o artigo 43, outra expressãozinha aí. Vamos lá. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direitos ocorridos posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Bom, então vamos desenhar o que foi visto até o presente momento. Gente, nós vimos aqui, né? Nós vimos a ideia da jurisdição. De novo isso, Rafael, a ideia da ação e agora o processo. O processo ele tem que se iniciar. E o que define a sua competência? Né? Nós vimos a competência material, vimos a competência territorial. O que define a competência? Bom, nós temos a petição inicial. Tem que respeitar os requisitos do 319, se não respeitar, em deferimento da petição inicial. Temos a citação. A parte depois da citação ela não vai contestar. Ela pode sim contestar, mas às vezes, né, em regra, a audiência de conciliação e mediação. Depois ela contesta, até reconvindo de maneira conjunta, se ela bem entender, audiência de saneamento, audiência de instrução e sentença. Depois da sentença, obviamente, você vai lá e faz a sua apelaçãozinha, né? Mas olha só, o que define a competência? Acabamos de ler no artigo 43, o que define a competência é o registro ou a distribuição. Registro naquelas localidades que tivermos apenas uma vara, distribuição naquelas localidades que tivermos mais de uma vara. Vamos supor que o A tenha entrado com uma ação contra o B. Na localidade correta, Vimos as regras de competência territorial, alguns exemplos aí de ação possessória, né? Mas vamos lá. Ele entrou com a ação no local correto. Ele estava em Jales. Aí, o local era aqui porque ele era o guardião do incapaz, por exemplo. Então, a ação de divórcio deve ser proposta no local do guardião do incapaz. Então, ele propôs em Jales. Aí, ele muda, né? Vou vir para cá agora, vamos dar lá para Santa Fé. Essa mudança de fato aqui não influencia na competência do órgão jurisdicional que está resolvendo esse conflito. Isso não vai influenciar porque a jurisdição vai se perpetuar, tá? Essa situação de fato aqui, ela não influencia. Acabamos de ler, olha só, aqui no artigo 43, determina-se a competência no momento do registro de distribuição, sendo irrelevantes as modificações de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Certo? Então, essa é a regra a priori, tá? Agora, o que é essa exceção aqui, né? Vimos no Código Penal, agora também no processo civil. Salvo, ressalvado, exceto. Salvo quando suprimirem o órgão judiciário. O que é a supressão do órgão judicial? Olha, imagina o seguinte, não sei se você sabe, mas defensor público, salvo o melhor juízo, né? Ele recebe o dinheiro, você passa um concurso público, você recebe o dinheiro aí pelo Poder Executivo. Por isso que não tem muito concurso para defensor público, acaba tendo a prestação judicial pela assistência judiciária gratuita, que quem paga é o Poder Judiciário. Temos um conflito aí entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Mas estou dizendo tudo isso por quê? Imagine que uma determinada localidade esteja sendo inviável manter aquele órgão jurisdicional. Então, o CNJ, pela distribuição lá, né, o órgão do Poder Judiciário que não julga, o CNJ, ele não julga. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão do Poder Judiciário que não julga. E ele verifica que não tem mais necessidade de ter uma vara ali em Valentim, por exemplo. Em Valentim. Rafael, Valentim já não tem, mas vamos supor que tivesse em Valentim. E eles tivessem entendido que não tinha mais necessidade de manter uma vara ali em Valentim. Então, o que eles iriam fazer? Suprimir aquele órgão judicial. Tá? Não tem mais por que manter aquele órgão ali em Valentim. Essa é uma situação em que, muito embora a ação tenha se iniciado lá pelo registro ou pela distribuição, ela não vai se perpetuar. Ela não vai se perpetuar da mesma forma que acontece
no artigo 43. A outra situação é o que aconteceu, né, com aquela emenda constitucional número 45 de 2004, o artigo 114 da Constituição Federal. Nós tivemos a criação de varas do trabalho. Antigamente, a reclamação trabalhista era até feita na própria Justiça Estadual. Então, muito embora aquela situação aquela ação tenha se iniciado na Justiça Estadual, você teve a modificação da competência por conta da ressalva aí, né, dos dispositivos. Tudo bem? Beleza? Então, olha só, verificamos aqui que determina essa competência no momento do registro da distribuição. Beleza? Bom, tranquilo. Até interessante aqui também, pessoal, o artigo 65, prorrogar-se a competência relativa. A relativa não é absoluta, a absoluta é com relação à matéria. A matéria é tributário, empresarial, isso que é matéria. Então, prorroga-se a competência se o réu não alegar incompetência em preliminar de contestação. Deve ser alegado em preliminar, tá? Aqui também, aproveitar que eu estou aqui, né? Que a incompetência relativa também pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. É que antigamente havia uma discussão a respeito disso. Agora não, já que ele pode o mais, ele pode alegar a incompetência absoluta, porque ele não poderia alegar a incompetência relativa. Certo? Beleza? Bom, voltando aqui, pessoal, para o artigo 43, agora próximo dele, 45. Olha só. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier, não é intervir, tá? É intervier. Suas empresas públicas, União, né? Empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional, sei lá, CRE, CRC, CRM e tudo mais, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente. Nós vamos estudar intervenção de terceiros de maneira mais aprofundada. Aí nós temos aqui, então, o quê? Nós temos a menção de que, se estiver tramitando um processo na Justiça Estadual e a União, ela sentir que tem interesse na resolução daquele conflito, aí o que vai acontecer? A competência vai ser deslocada lá para a Justiça Federal. Olha só, o que acontece aqui. Você viu comigo? O que você viu comigo? Ó, nós vimos aqui o Supremo Tribunal Federal e vimos o STJ. Eu disse que abaixo do STJ, né? STJ aqui, vai. Nós tínhamos aqui o TJ e o TRF. O TRF, competência do juiz federal aqui, artigo 109 da Constituição Federal, e o juiz estadual aqui. Beleza? Gente, as regras, né, de competência da Justiça Federal estão previstas aqui no artigo 109. A competência residual da Justiça Estadual. Se tiver uma ação que tenha se iniciado aqui e não estava de acordo com o 109, estava correto. Só que a União, de repente, entende, né? A Embrapa, a União entendeu que ela tem que participar agora desse processo de uso capião. Né? Ela sentiu que ela faz parte daquele contexto ali. Eu estou entrando com uma ação de uso capião porque eu quero essa terra para mim. E aí, de repente, a União percebe que aquilo é interesse dela. A terra tem relação com aquilo que ela faz. Então, ela vai intervir. Né? Então, se houver a intervenção da União nessa causa, ela vai ser deslocada, vai sair daqui. Ela vai sair da Justiça Estadual, ela vai sair da estadual e virá aqui para a Justiça Federal. Beleza? O juiz competente será o juiz federal para cuidar do caso concreto. Tudo bem? Beleza? Agora, ainda assim, olha só, dentro dessa estrutura aqui, ainda assim eu quero que você raciocine comigo. Gente, essa é a justiça comum, tá? Esse lado aqui, ó, em azulzinho aqui, é o comum, não é isso que a gente aprendeu? É a comum. Cara, a especializada tá aqui, ó. A justiça especializada tá aqui, ó. Pronto, especializada em quê? Em trabalho, em eleitoral e militar. Superior Tribunal Militar, não é isso? Beleza, tranquilo. Então, veja bem, gente. A União, ela quer intervir. Só que você concorda que aqui tem até uma lógica, porque é justiça comum. Agora, gente, se a competência for da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral, a União, mesmo ela intervindo, não vai haver deslocamento da competência. Olha só que legal. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar de maneira mais tranquila. Artigo 45, parágrafo 3º, olha só. Não, parágrafo 1º mesmo, né? Exceto, de novo, mais uma exceção, exceto as ações. Então, muito embora a União tenha interesse em intervir, né, se nele intervier a União, a empresa pública, entidade autárquica, fundação, conselho de fiscalização, atividade profissional, né, na qualidade de parte ou terceiro interveniente, ela vai ser deslocada para a Justiça Federal. Só não acontecerá isso, ou seja, a exceção é, exceto se for uma situação de recuperação judicial, falência, insolvência civil, acidente de trabalho. Esse inciso 1, talvez você tenha dificuldade para decorar, mas o inciso 2 não, cara. Olha só, as ações sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, nessas situações não haverá deslocamento da competência. Mesmo se a União intervier, mesmo se a empresa pública intervier, entidade autárquica, fundação pública, de direito público ou conselho profissional, CRC, CRM,
Tudo bem? Ficou fácil daqui, pessoal? Isso aqui é bem interessante, bem fácil. Esse inciso 1, você tem uma dificuldade para decorar, mas o inciso 2 não. O inciso 2 não, por quê? Porque é obrigação sua ter este desenho aqui. Este desenho aqui, pessoal, é sua obrigação, tá? Ó, esse desenho em círculo aqui é sua obrigação decorar. Obrigação decorar, tá? Esse é o organograma do Poder Judiciário e ele é essencial para seu raciocínio jurídico, tá? É essencial. Esse cantinho aqui, ó, esse lado aqui, já falei uma vez, esse lado aqui é a justiça especializada. Especializada. Tudo bem, gente? Tranquilo? Fácil como tudo na língua portuguesa. Beleza? Vamos continuar? Então, ó, esse desenho aqui eu acho que tá tranquilo para todo mundo, né? Vamos salvar aqui. Ó, esse desenho tranquilo para todo mundo. Agora, vamos lá. Vamos continuar o nosso contexto aqui de competência territorial. Eu mencionei, então, das ações possessórias. Coloquei aqui, né? ETA, REMAPRO, REMA profissional, certo? Nós temos situações de ação de divórcio. A ação de divórcio, ela ocorrerá, em regra, não é no domicílio da mulher. Em regra, é, ó, domicílio do réu. Ó, em regra, domicílio do réu. Tranquilo? Em regra, no domicílio do réu. Rafael, mas e se tiver um incapaz? Aí, no guardião do incapaz. Guardião do incapaz. No guardião do incapaz. Tudo bem? No guardião do incapaz. Ah, Rafael, e se, sei lá, o guardião do incapaz, blá, blá, blá. No último domicílio dos caras, tá? No último domicílio. No último domicílio. Tudo bem? Então, ó, vamos lá. Nós temos aqui ação possessória, temos ação de divórcio, artigo 46. Vamos ver o dispositivo aqui. Opa, vamos lá. Lembrando, pessoal, eu sempre reitero, aumente a velocidade se estiver mais lento, né? No presencial a gente consegue fazer barulho mais rápido, mas aqui eu acho que é importante, acaba sendo bem morosa a aula, né? Olha só, é competente o foro para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, de domicílio do guardião do incapaz, né? Do último dos filhos do casal, caso haja filho incapaz, caso não haja filho incapaz, de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Beleza? Bom, e aqui um acréscimo aqui em 2019, bem legal também, né? De domicílio da vítima de violência doméstica e familiar. Isso aqui é super pertinente, tá? Tá? Super pertinente. Muito legal isso daqui. Tudo bem, pessoal? Vimos aqui, então, mais uma situaçãozinha bem legal e bem interessante e bem fácil, como tudo na língua portuguesa. Ó, modificação da competência, a gente vai ver conexão e continência daqui a pouquinho. Ó, a incompetência, já falei, já lemos juntos. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação, certo? Preliminar é antes do mérito. Mérito é você tem ou não tem direito. Preliminar é não sei se você tem direito, mas antes de qualquer coisa, coloque a parte legítima como sendo a correta. Antes de qualquer coisa, escolha o procedimento correto para determinada situação. Cheque prescrito, tá? Ação monitória. Cheque não prescrito, execução. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Já vimos isso aqui também, tá? De ofício. Após a manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação da incompetência. Beleza? Aqui, legal, já lemos também, né? O artigo 65 e seu parágrafo único. Tranquilo? Beleza? Maravilha, gente. Vamos continuando aqui. Eu queria encontrar eleição de foro. Eleição de foro. Ó, quando a gente demora para encontrar, a gente faz o quê? A gente dá um Ctrl F, mas eu sei que tá tão pertinho aqui, gente. Por que fugiu da minha cabeça aqui? Nossa, não consigo encontrar a eleição de foro. Então, Ctrl F, eleição de foro. Nossa, estava pertinho. Ó, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro. Eleição, pessoal, é escolha. Então, eleger um foro é escolher o local do julgamento, onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. A eleição de foro só produz efeito quando constar no instrumento escrito e fazer referência, o verbo aludir significa fazer referência expressa a determinado negócio jurídico. O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Isso aqui é bem interessante, tá? Isso aqui é questão de prova, muito legal. Você está lá numa boa, sei lá, a gente fala, exemplificando, né? O Pedro está numa boa. Aí,
Pedro, João, vou colocar Asdrúbal. O Asdrúbal está numa boa. Ele está numa boa lá, aí de repente o pai do Asdrúbal morre. E o pai do Asdrúbal tinha uma ação em fluxo, sabe? E aí o Asdrúbal fala o seguinte, cara, beleza, esse aí tá acontecendo, mas era para ser no meu domicílio aqui. Aí a parte contrária vai legal o seguinte, ó, muito embora você não seja o Asdrúbal, a competência do local foi elegida pelas partes. Nós escolhemos que o julgamento seria em determinada cidade. Muito embora você seja herdeiro e não seria o seu caso de estar presente nessa cidade que elegemos, você deve respeitar essa situação que acabamos de mencionar aqui agora. Por quê? Porque a escolha do foro, ela vai vincular, né, os herdeiros, ela vai obrigar os herdeiros a continuar, a permanecer naquela localidade. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Esses dois dispositivos são bem legais também, pessoal. Ó, a citação, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se eventualmente for abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos. A remessa dos autos é o encaminhamento dos autos. Autos são papéis. Então, antes da citação, se o juiz verificar que é abusivo a cláusula de eleição de foro, ele vai determinar a remessa dos papéis para o local competente. Certo? Beleza. Agora, se eventualmente o juiz não verificou de cara, né, essa situação abusiva, aí ele, já tendo citado a parte contrária, o réu que tem que alegar. Incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de escolha do local na própria contestação, sob pena de preclusão. Tranquilo isso daqui? E fácil como tudo na língua portuguesa. Vamos para o nosso desenho aqui, muito embora o desenho esteja feio, né? Eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês, pessoal. A eleição de foro, então aqui, ó, eu falei sobre eleição de foro, a escolha da localidade para o julgamento. Ela não influencia, pessoal, a competência funcional, tá? Nós vimos aqui, lembra? Nós vimos a jurisdição. A jurisdição, lembra, né? Tá com 20, 30 minutos. A jurisdição, ela é uma parcela de poder, jurisdição. A jurisdição é uma parcela de poder que o Estado concede para que um homem resolva o conflito de interesses. O limite da jurisdição é a competência. Essa competência é em razão da matéria. Você já viu o órgão do Poder Judiciário desenhado aqui por mim. É em relação ao território também. E também funcional. Também existe, né, a competência funcional. Ela se relaciona justamente com os órgãos do Poder Judiciário que já foram desenhados aqui exaustivamente. STF, STJ. Rafael, isso aqui é importante? Não, não é importante. É tudo TST. Se você nunca tinha desenhado isso aqui na sua vida, você não estava estudando, tá? Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar. Isso aqui te abre a mente. Isso aqui é muito fácil. Você entende efeitos devolutivos dos recursos em processo penal, em processo de trabalho, em processo civil. Muito fácil. TRF, juiz e juiz federal. Rafael, é muito devagar isso aí. Aumenta a velocidade, cara. Aumenta a velocidade. Vai. Ó, STF. Qual que é a ideia da competência funcional? Gente, aqui em primeira instância, a gente entra com a nossa açãozinha. O recurso sobe para o Tribunal de Justiça, sobe para o STJ, sobe para o STF. Só que ao final de tudo isso aqui, quem que vai executar o que aconteceu? Gente, cara, quem vai executar é o juiz de primeiro grau. Então, a competência funcional é meio que relacionada a isso. Nós podemos eleger, né, o foro, mas é a localidade aqui, ó. Tem o juiz aqui, tá vendo? Então, nós temos o juiz. Nós temos o juiz de Jales, nós temos o juiz de Fernandópolis, nós temos o juiz de Votuporanga, certo? Temos vários juízes de Santa Fé, vários juízes. Isso aqui a gente pode escolher a localidade, a eleger esse foro. A gente pode, por quê? É uma situação territorial aqui nessa primeira instância. O que nós não podemos é escolhermos o STF. Eu acho que eu quero escolher o STF para julgar minha causa aqui. Eu quero que o STF escolha. Não, o STF não vai julgar sua causa. Tá? A não ser que você tenha cometido ali um tipo de crime junto com o ministro ou junto com o presidente da República. Aí sim, a competência, a prerrogativa de foro, né, a prerrogativa, o benefício de ser julgado por um órgão ad quem, um órgão lá em cima, ela vai se estender a você. Tá? A prerrogativa de foro se estende a você se você vier a cometer um crime juntamente com uma outra pessoa. Tudo bem? Beleza? Se essa pessoa tiver, obviamente, né, uma prerrogativa de foro. Se ela não tiver, não tem por que você estar lá. Tudo bem, gente? Então, olha só. Mais uma vez desenhei aqui os órgãos do Poder Judiciário. Mais uma vez desenhei os órgãos do Poder Judiciário aqui. E esse desenho aqui, pessoal, ele é essencial para você. Tudo bem? Essencial. Tranquilo? E faço como tudo na língua portuguesa. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Vamos continuando aqui, porque acredito que
não temos dificuldade alguma se nós analisarmos os dispositivos legais e tudo que temos conectado a eles. Tranquilo? Vamos lá, então. Ó. Vamos vir aqui em cima, então. Modificação de competência, né? Então, um critério que vai alterar a competência. Bom, a competência relativa pode modificar de acordo, né, com a conexão ou pela continência observado disposto nesta seção. Então, vamos lá. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Tá. Ler os dispositivos é importante, mas desenhar é melhor ainda. Eu acredito assim, pessoal, que toda matéria deve ser desenhada. É interessante isso, me fez pensar muito nisso uma vez. Eu estava no meu cursinho, quando eu comecei, lá em 2013, não dava para eu... Na moral, assim, não tinha como comprar nem lousa, mano, nem lousa. E aí eu fiquei com espaço, né, o dono do IASD me concedeu uma sala lá para dar o cursinho. Só tinha uma lousa, tipo, na verdade era não era uma lousa, era uma lousa de vidro. Então era um vidro quadrado, assim, pequeno. Então, tradicionalmente, os professores passam as matérias, né? Vão mostrando, assim, passam as matérias, os tópicos, depois eles vão tratando, né? E não dava para passar os tópicos. Então, eu tive que fazer outra coisa. Então, para que não ficasse monótono a aula, né? Para que eu pudesse realmente trazer uma interação para o aluno realmente conseguir sentir ali a matéria, o que acontecia? Cara, eu tive que desenhar. Então, cada coisa que eu explicava, eu desenhava. Cada coisa que eu explicava, eu desenhava. Isso é muito legal. Porque, sabe aquela brincadeira, né? Ah, tá difícil? Quer que desenha? Quer que desenha? Eu quero, por favor, desenhe. Foi o que eu fiz. Sempre fiz isso. Então, todas as matérias que eu dou aula, eu desenho. Porque eu acho que é muito importante, muito interessante. A leitura do dispositivo, ela é essencial, cara. Ela é essencial, porque, veja bem, na tua prova não vai estar escrito assim, o desenho do Rafael está certo ou errado? Não vai estar escrito isso. Vai ter leitura, vai ter realmente um contexto fático de questões, de palavras que você tem dificuldade de entendimento. Remessa dos autos, o que é isso? Mãe, faz a remessa dos autos para mim? Que porra é essa, filho? Você tá louco? O que é remessa dos autos? É entrega, é levar os papéis. Mãe, você pode levar os papéis de um lugar para o outro, fazendo favor? Isso é remessa dos autos. Então, essas situações, juízo de prelibação, aí você tem conhecimento, provimento do recurso, essas palavras que elas nos trazem um pouco de dificuldade de entendimento, porque elas não fazem parte do nosso vocabulário, isso nos prejudica. Então, por isso que realmente é importante o desenho, você entender o desenho, ficar feliz, ficar muito feliz. Os alunos do meu presencial, eles, agora, consequentemente, a gente consegue desenhar aqui também, né? Mas os alunos do presencial falavam, Rafael, eu adoro suas aulas, eu entendo tudo, que fica tudo desenhadinho, bonitinho, nunca vi isso na minha vida e tal. Realmente, não tem muito. Existe, assim, organogramas e tudo mais, mas o que eu quero dizer? Até tudo é possível, mas eu quero que você entenda, infelizmente isso não basta. A pessoa entende os meus desenhos, mas se ela não fizer a leitura do dispositivo legal, não vai ter como conseguir a aprovação tão almejada, não tem como, tá? Bom, pessoal, deixa isso aqui para lá, tá? Baixou o William Douglas aqui, mas deixa isso para lá, vamos embora. Ó, então, o que é a conexão, Rafinha? O que é a conexão? Mostra para mim aí, Rafa, o que é a conexão? Vamos lá. A conexão, opa, tá em... Ai, para que apagar isso aí, essa cor? Ó, o que é a conexão? Gente, a conexão nada mais é, olha só que legal, ó, conexão. O que é conexão? Cara, a conexão ela ocorre quando nós temos, né, a mesma causa de pedir, né, ou o mesmo pedido. É isso. A mesma causa de pedir ou o mesmo pedido. É a mesma coisa. Tá? Como que a gente faz isso, Rafinha? Ó, imagina comigo, o mesmo pedido. Tá? Então nós temos lá, João mora no norte de Minas. Ele mora lá em Montes Claros, norte de Minas. Pedro mora em Iturama, sul de Minas, Iturama. Ambos filhos do José. Então nós temos aqui João e Pedro. Ambos são filhos do José. Eu falei José e pensei no Asdrubal, né? Então aqui, Asdrubal. Ambos são filhos do Asdrubal. O Asdrubal faleceu. Cara, esse cara aqui, o João, ele, né, morando no norte de Minas, ele fez uma ação de inventário. Tá? Ele fez ação de inventário. Esse cara aqui, o Pedro também fez ação de inventário. Os dois fizeram. Cara, o pedido dos dois, tá? É no mesmo contexto. Vai, de inventário, vamos mudar de inventário para testamento, vai.
os dois pediram a anulação do testamento. Os dois pediram a anulação do testamento, os dois. A anulação do testamento. Então, o que eles queriam? Anular o testamento que foi feito pelo pai deles. Anulação. A anulação de testamento. Pronto. Nós temos aqui uma conexão. Beleza. Rafael, exemplo de conexão no caso da causa de pedir. A causa de pedir, já vimos nos elementos da ação, é o motivo pelo qual você entrou no Poder Judiciário. É aquilo que fundamenta o seu pedido. É aquilo que vai fundamentar o mérito do seu pedido. Certo? Bom, a causa de pedir, vamos trazer aqui, ó. Imagina que nós temos um contrato bancário. Contrato, ó. Contrato bancário. Contrato bancário. Rafael, o que nós temos nesse contrato bancário? Nós temos a discussão das cláusulas contratuais e a cobrança. Então, nesse contrato bancário, deixa eu mudar a localização desse negocinho aqui. Opa, eu cliquei em salvar sem querer. Ó, nós temos o contrato bancário e neste contrato bancário aqui, eu vou ter, né, de um lado, a instituição financeira, então eu vou ter um banco, o banco cobrando as parcelas em atraso e de outro lado aqui, terei eu discutindo cláusulas contratuais. Cláusula. Juro abusivo. Certo? Então, opa, tô com dificuldade de tirar eu mesmo aqui da frente do negócio. Ixi, não consigo. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Opa, tirei, pronto. Ó, então eu tenho o banco e eu discutindo juro abusivo. Eu quero que a cláusula tal tenha modificação do valor dos juros. Então, acredito que seja abusivo. Né? Nós temos rebus sic stantibus e pacta sunt servanda, né? Os fundamentos aí para a gente poder mudar uma situação de juros abusivos. Beleza, então eu tenho aqui o banco, ele está usando a causa de pedir dele, né, da cobrança, ele quer realmente receber por conta de que está claro, né, as cláusulas do banco que eu tenho que pagar, eu assinei o contrato, pacta sunt servanda, assinei, pacta sunt servanda, ó, em aramaico eu escrevi aqui, pacta sunt servanda. E do outro lado eu falo, não, rebus sic stantibus, Eu falo sic, eu já lembro do sic mundus, né? Sei lá como se pronuncia assim, mas do seriado do Dark, adorei esse seriado, nossa senhora, adorei. O duro que eu tenho a memória meio fraca, aí eu assisti a segunda temporada muito depois da terceira. Sofri muito, a Letícia conseguiu, eu tinha que ficar perguntando para ela toda hora eu tinha que ficar perguntando, quem que é esse? Ela falou, Rafael, pelo amor de Deus, né, filho? Então tem aqui pacta sunt servanda de um lado e rebus sic stantibus do outro. Né? Muito embora tenha assinado o contrato, eu acredito que ele seja abusivo. Vamos relativizar este contrato. Então, nós dois, eu pedi a diminuição dos juros. Né? Eu pedi aqui, ó, diminuição dos juros. E o banco cobrança, filho. O banco quer cobrança, ele quer saber de dinheiro, money. Tá, olha, o juiz verificando essas duas situações, o que ele vai fazer? Ele vai juntar as causas, conexão. Tá? Simplesmente aqui, ó, conexão. Porque tem a mesma causa de pedir, o mesmo contrato, ou o mesmo pedido, anulação do testamento. Certo? Beleza? Pessoal, isso aqui é muito legal e muito fácil, como tudo na língua portuguesa. Tudo bem? Acredito que não tenhamos dificuldade de ver o que está sendo falado aí, tá? Qualquer dúvida tem que deixar claro que você está com dúvida. Manda para mim aí, beleza? Gente, a conexão foi feita, agora sim eu posso salvar aqui. Opa, agora coisou tudo. A conexão foi feita, a conexão foi explicada e agora eu vou mostrar a continência. Cara, o que eu costumo dizer com a continência? A continência eu costumo dizer o seguinte, ó. Na sala de aula eu mostro pra você o seguinte. Sabe bater continência? O cara bate juntas, ó. Tá junto aqui, pá, continência. O que é? É que existe algo maior do que você. Hierarquicamente existe algo que está acima de você. Então você vai lá e bate continência. Cara, a ideia da continência no processo civil é a mesma coisa. Se nós tivermos uma ação grande já em curso, e aí você pequenininho, você chega lá com outra ação, um pedido menorzinho. Se você olha, ó, bate continência. Ou seja, agora você vai ser conectado com aquela outra ação pelo fato dela ser mais abrangente do que a sua. Certo? Correto? Beleza? Bom, na verdade, vamos lá, deixa eu melhorar aqui essa explicação, tá? Desenhando é sempre mais fácil. Ó, eu acredito que eu tenha mencionado algo aqui, para ficar mais claro, ó, vamos lá. O que é a continência, Rafael? Continência. O que eu falei agora ia acabar dando a extinção do processo, não ia dar continência não, tá? Olha só, como é que eu tenho aqui? Vamos assim, caso 1, ação grande, então ação big,
a ação grande foi feita primeiro. Aí, deixa eu apagar esse outro lado aqui. Gente, lembra que você pode aumentar a velocidade do vídeo. Ação big, ação grande foi feita primeiro. Ação pequena foi feita depois. No caso 1, então nós temos o caso 1. No caso 1, gente, o que você tem aqui? Ó, o caso... Gente, Rafinha do céu, ó. No caso 1, você tem uma situação de extinção da causa da ação número 2. Então, essa situação aqui vai ser extinta. A ação pequena vai ser extinta, ó. Extinta, porque ela foi feita depois. Agora vamos para o caso 2. O caso 2. O caso 2, nós temos a ação big. Por que você fala big? Porque eu quero e outra porque eu estou aprendendo inglês. Small, tá? Tá, então nós temos a grande e a pequena. Aqui é diferente. A ação pequena... Opa, se é diferente, então não desenho igual, né? A ação pequena... Veja bem, gente. A ação pequena foi feita primeiro. A ação big foi feita depois. Então, no caso número 2 aqui, nesse caso 2, olha só. Nesse caso 2 aqui, nós temos a continência. Agora nós temos sim o prosseguimento, da ação pequena, tá? Ela vai continuar. Por quê? Na verdade, nós vamos ter aqui a ideia da continência, justamente por conta de que a primeira foi feita, ela tinha a abrangência menor da análise do contrato e a outra era maior. Tudo bem? Ó, os dois desenhos aqui. Vamos lá, eu vou explicar aqui. Vamos lá. Imagine a seguinte situação. Você tem aí uma dificuldade para... Você não concorda com a cláusula número 7 do contrato. Então, você pede anulação dessa cláusula. Beleza. Cara, muito embora já que você está pedindo anulação dessa cláusula, você não está concordando com a forma de pagamento, alguma coisa, você entendeu que era uma cláusula abusiva. Né? A outra parte fala, cara, você está discutindo essa porcaria aí, então você quer saber, vai pra puta que pariu, eu vou anular esse contrato, eu quero pedir a anulação completa do contrato. Veja bem, você havia feito a primeira ação. A ação era para discutir a cláusula 4. Você não estava pedindo para não pagar. Você estava pedindo, né, para ser revista a forma de pagar. A outra parte, por sua vez, falou, cara, você está de brincadeira comigo, você vai querer mexer com essa porcaria, né? Não tem cabimento. Então o cara pede a anulação do contrato. A anulação do contrato foi pedida, foi uma petição realizada depois que você já havia pedido, né, a discussão a respeito da forma de pagamento. A anulação da cláusula 7, por exemplo. Então, aí nós temos a continência. Agora, se você já viu o cara pedindo a anulação do contrato, o cara pediu para anular a porra do contrato. Aí você fala, eu quero entrar com uma ação então para mudar a cláusula 4. Você tá de brincadeira, você vai pedir para anular a cláusula 4? O cara tá pedindo para anular o contrato inteiro, meu irmão. Anular o contrato inteiro, certo? Então, vamos lá. Vamos ler. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado disposto na seção. Reputa-se conexa duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Desenhamos ali. Certo? Beleza? Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta. Obviamente, pessoal, salvo se já um deles, né, tiver sido sentenciado. Aí nós temos a coisa julgada. Tudo bem? Aplica-se ao disposto no caput a execução extrajudicial e as ações fundadas em título executivo. Ó, vamos continuando aqui. Continência. Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir. De novo, partes e causa de pedir. Mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange das demais. Certo? Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente no processo relativo à ação contida, será proferida sentença sem resolução do mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Eu não entendi nada. Então você tem que entender. Você tem que saber o que é continente e o que é contida. A contida é menor, a continente é maior. Leia de novo aí. Ó, leia de novo. Vamos lá. Mais uma vez. Quando houver continência e ação continente, ação big, tiver sido proposta antes no processo relativo à ação contida, ó, então primeiro isso aqui. Quando a big tiver sido proposta antes, no processo relativo à ação pequena, a small,
Small ou little, sei lá, Smallville ou Littleville. Então, eu não sei essa diferença, tá vendo? Tá vendo essas coisas? Eu já não sei já. No processo relativo à ação contida, será proferida sentença sem resolução do mérito, ou seja, extinção, cara, vai acabar ali. Vai acabar ali. Agora, caso contrário, qual que é o caso contrário? O caso contrário é o caso número 1, que eu mencionei para vocês aqui, ó. O que é o caso número 1? O caso número 1 é aquele caso em que a ação big foi proposta anteriormente, tá? É esse, aí é a ação 2, né? Vamos lá, deixa eu ler aqui. Agora, qual que é o caso? Eu já não lembro o caso de cabeça. Mas não vou apagar isso aqui não, vamos continuar. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. É exatamente isso, é o caso 1. Deixa eu ver aqui se eu desenhei errado, então. Continência. Caso 1, ação big é proposta... Não. Então é o caso 2 mesmo, caso 2, tá? Caso 2. Tá? Então vamos lá. Gente, conexão e continência. Esse pedacinho aí ficou meio confuso que eu falei, mas acho que ficou claro, né? Se a ação pequena for proposta após o início da grande, a pequena será extinta. Se a ação pequena for proposta antes da grande, haverá continência. Tudo bem? Beleza? Então nós temos aqui os dispositivos legais, é muito importante essa leitura deles, tá? Eu me confundi na forma de ler por conta de que eu fiquei lembrando dos casos, agora eu já não lembrei qual que é o caso, tá? Mas aí, olha só que legal, a reunião das ações, porque veja bem, tem que haver a reunião, né? Você precisa pegar essa reunião, essa ação e juntar. Vai juntar para onde? Vai juntar aqui, no outro juízo? Juiz de Jales, juiz de Fernandópolis. Vai juntar para o juiz de Votuporanga? Não, juiz de Jales. Juiz de Fernandópolis. Vai juntar para onde? Onde que vai juntar? Vai ser para cá ou vai ser para cá? Para onde que vai isso? Bom, gente, aí é o seguinte. Nós temos que nos valermos do critério da prevenção. Nós já lemos aqui hoje que a prevenção, na verdade, que a distribuição ou o registro estabelece qual que será a competência do determinado local. A competência da ação será determinada pelo registro ou pela distribuição. Registro, uma única vara. Distribuição, várias varas. Agora, veja bem. E quando houver conexão ou continência, para onde que vai? Facinho aqui, gente, facinho aqui. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Rafael, o que é prevento? Explicação. A distribuição ao registro na petição inicial torna prevento o juízo. Tornar prevento o juízo. Então, veja bem, prevento é aquele juízo que trabalhou primeiro, certo? Então, prevento. Então, já se iniciou ali a ação. Então, o que eu quero que você entenda nesse contexto, gente? Eu mencionei numa outra aula, mas o nosso foco é essa daqui, eu mencionei que antigamente havia lá uma forma de você verificar qual que era o juízo prevento. Se fosse na mesma cidade, em que houvesse mais de uma vara, era levado em consideração a determinação do juízo, o despacho do sítice, o despacho em si. Se fossem varas diferentes, determinadas localidades diferentes, cidades diferentes, nós tínhamos a citação como aquilo que tornava prevento o juízo. O novo CPC, que não é tão novo assim, já faz 4 anos já, ele estabelece o fato de que a prevenção se dá pelo momento do registro ou pelo momento da distribuição. É aquele momento que você chega lá, não vou falar o nome da pessoa aqui, porque senão você chega lá no fórum e fala assim, é coisa aqui para mim? Certo? Isso se for o processo físico, né? Se for o processo digital, você vai lá, é aquele momento ali do registro ou da distribuição. Foi feito o sorteio, a distribuição, tá? A distribuição leva em consideração, às vezes, pelas normas de organização judiciária, né? Ela leva em consideração a quantidade de despachos que aquele juízo acabou realizando. Beleza? Gente, ficou claro para vocês? Ficou tranquilo? Fácil como tudo na língua portuguesa? Continência e conexão, eu acho que tá tranquilo aqui, certo? Beleza? Bom, vimos aqui a conexão, vimos a continência. Vou reiterar aqui. Gente, o estudo é algo que... Lá vem ele de William Douglas de novo. O estudo é algo que ele deve ser feito assim, com constância. A constância no estudo vai fazer com que você tenha aptidão para continuar estudando. Parece óbvio, mas o princípio é importante. Essa aula de processo civil, você verificou que ela está bem tranquila? Eu acredito assim que não foi tratado nada tão complexo assim, mas você verificou, você aprendeu muita coisa aqui. Você viu o desenho dos órgãos do Poder Judiciário. Isso não é brincadeira, isso é essencial para a sua aprovação. Cara, isso te ajuda um tanto, você não tem noção a mudança que vai trazer isso para sua vida. Você reconhece aí, eu quero que você procure, pesquise, né? Procure nas suas anotações verificar quantas vezes você já tinha visto a distribuição dos órgãos do Poder Judiciário. Tá? Eu mencionei aqui no comecinho da aula, falei sobre embargos infringentes. Lembra que eu falei sobre embargos infringentes aqui? Que porra é essa, embargos infringentes? Olha só, lembra que eu desenhei para você? Né? Desenhei não, né? Olha só, vou apagar isso daqui. Opa, limpar todos os desenhos. Olha aqui, gente. Cara, de novo, olha só o tanto que é importante isso aqui. Aprende isso aqui, STF,
STJ. A justiça especializada eu não vou desenhar não, tá? TJ. Vou parar aqui, você já conhece o desenho, já viu muitas vezes? Já. Então, vou parar aqui. Ó, eu vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Ó, vou pegar e vou fazer isso aqui. Tudo bem? Esse é o TJ. Tranquilo? Esse é o Tribunal de Justiça. O que eu quero que você entenda? O Tribunal de Justiça é isso aí. E ó, aqui nós temos uma divisão. Vou fazer uma divisão, tudo bem? Ó, uma divisãozinha aqui. Ó, uma divisãozinha. Outra divisãozinha. Vou fazer mais divisãozinha aqui, ó. Divisãozinha, tá? Então agora eu vou rabiscar para ficar mais rápido. Ó, divisãozinha. Certo? As divisões pequenas. Essas divisões nós temos o seguinte, ó. Nós temos uma turma 1, turma 2, turma 3, turma 4, turma 5, turma 6, turma 7, turma 8. E nós temos a Câmara. Câmara Civil, Câmara Criminal. E nós temos o Pleno. O Pleno é quando está todo mundo junto. Ó. O Pleno é o grandão, o Pleno. O plenário, decisões de plenário. Já mencionei sobre cláusula de reserva de... Não mencionei, né? Cláusula de reserva de plenária, que é o artigo 97 da Constituição Federal, que tem explicação no artigo 948 até o 950 do Código de Processo Civil. Certo? Cláusula de reserva plenária. Então, olha só, o que eu quero que você entenda. Embargos infringentes. Rafael, fala sobre embargos infringentes aí, pelo amor de Deus. Ó, embargos infringentes. Antigamente era assim, embargos infringentes. Se você tivesse uma decisão não unânime aqui no Tribunal de Justiça, tá, vamos descer um degrau? Ó, juiz. Juizinho. Lembrando que o juizinho eu falo por quê? Porque nós temos a jurisdição. A jurisdição é o grandão. O juizinho é o primeiro grau, certo? Cara, você perdeu aqui, você vai fazer apelação. Não tem mais juízo de admissibilidade. A apelação vai aqui pro TJ. Chegou no TJ? Chegou. Mas chega no grandão? Não vai chegar no grandão. Não vai chegar. Se não for uma situação relacionada a controle de constitucionalidade, não vai chegar no grandão. Vai chegar na turminha aqui, ó. Turminha. Se você perder na turminha por uma decisão não unânime, aí, na época, você faria os seus embargos infringentes. Aqui, ó. Embargos infringentes. É isso que você faria. Embargos infringentes. Hoje não tem mais embargos infringentes, salvo naquelas ações que se iniciaram antes de 18 de março de 2016, que ainda assim você poderia se valer, né, dos embargos infringentes. Tudo bem? Esse é o embargo infringente. Rafael, mas eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Você está assim, você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Está entendendo? O que eu estou querendo dizer, cara? Cara, não adianta você ter um monte de palavra técnica se você ainda não consegue visualizar, se você não consegue vislumbrar todos os órgãos do Poder Judiciário. Após isso, você vai lembrar para sempre. Talvez você não reconheça agora, mas você vai lembrar para sempre. Se você estiver assistindo essa aula, você vai lembrar para sempre isso daí. Isso vai te ajudar sempre. Quando você visualizar as coisas, vai te ajudar sempre, cara. A visualização é uma das formas de melhor estudo que nós podemos ter. Existem pessoas que têm deficiência visual, inclusive eu tenho um aluno da segunda fase do AB que ele tem deficiência visual, mas a visualização não é só com os olhos, com a imaginação também. Então imagine uma sala pequena, depois imagine uma sala grandona, depois imagine várias salas juntas, todos juntos. Você vai aprender isso melhor em controle de constitucionalidade, sobre a junção, sobre a aplicação da cláusula de reserva de plenário para abordagem dos assuntos relacionados a controle de constitucionalidade. Certo? Derrubei uma caneta aqui, acho que me empolguei. Rafael, você está empolgado? Você emocionou, Rafael? Ó, então, gente, você viu, a gente vimos isso aqui, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, TJ. Como é que é o TJ, Rafael? Você viu aqui, ó, o TJ é esse aqui, é esse prédio aqui, esse é o prédio, o TJ. Rafael, mas você falou que não tem embargos infringentes mais. Eu sei que não tem mais embargos infringentes. Eu sei que não tem mais embargos infringentes no CPC. Tem sim no trabalho e tem no penal. Só estou mostrando que é importante você verificar isso daqui. Por quê? Porque os embargos infringentes, muito embora ele não exista, nós temos no 942, no artigo 942 do Código de Processo Civil. Vou olhar com vocês aqui agora. Ó, 942 do Código de Processo Civil. Ó. Ctrl F, essa ferramenta aqui, se você não usou ainda, você está de brincadeira, né, meu irmão? Ó, 942. Não tem mais recurso como embargos infringentes, mas ele acabou se tornando... Olha, quando o resultado da apelação não for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos, onde? No regimento interno. O regimento interno, olha, o que é o regimento interno, Rafael? O regimento interno é a regra interna, regime. Se você faz um regime para engordar, um regime para emagrecer. Regime interno é a regra interna. O regimento interno é a função atípica do Poder Judiciário. O Poder Judiciário foi criado tipicamente, a conduta, né? O Poder Judiciário foi criado tipicamente para julgar, mas às vezes ele pode se valer da sua conduta atípica. Atipicamente o Poder Judiciário vai fazer o quê? Atipicamente o Poder Judiciário vai
criar as suas regras internas, suas regras de distribuição, as suas regras de trabalho. Olha só, no caso dos embargos infringentes, olha aqui comigo, no caso dos embargos infringentes, gente, olha só, no caso dos embargos infringentes não tem mais, mas acontece que a turminha aqui, ó, ela tem 3 desembargadores, a Câmara tem 5, então às vezes o julgamento com 5 desembargadores é melhor, certo? Então foi uma coisa meio que natural, ó, um juiz, turma, 3, Câmara, 5. Rafael, eu conheço lugar que a Câmara é menor que a turma. É sessão, beleza. Regra interna, regimento interno. Bom, eu vou até tirar a gravata aqui, porque eu quero tirar a gravata. Quero tirar porque eu quero. Né? Bom, então você entendeu? Tá claro isso aqui para você, gente? Você entendeu? Cara, se você não entendeu, volta o vídeo, tá? E procure entender. Me pergunta, cara, manda dúvida, vamos entender isso aqui, cara, vamos fazer ficar fácil, não pode ficar difícil. Sabe por que não pode ficar difícil? Olha, ofuscou aqui, ofuscou. Não pode ficar difícil porque se você, de certa forma, ter a regra do jogo que você vai usar para a sua vida no mundo jurídico, seja de civil, de penal tem algumas diferenças, né? Mas seja de civil, previdenciário, tributário, administrativo, constitucional, eu não sei qual que é o jogo que você vai jogar, mas você precisa necessariamente das regras dele. E as regras aqui estão, no processo. Tudo bem? As regras estão no processo civil. Gente, fácil como tudo na língua portuguesa. Tudo bem? Tranquilo? Ó, vamos perder tempo não, Rafael. Fica essa coiseira de William Douglas aí. Eu não sei para que você fica enchendo linguiça. Ó, então vamos lá, gente. Vamos lá. Eu quero tratar um pouco com vocês aqui, tá? Sobre todo esse contexto que eu falei, mas agora vamos dar uma olhadinha aqui nas normas, né? Das normas e da aplicação, das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. Opa, eu não estou te mostrando, né? Desculpa. Deixa eu mostrar aqui. Vamos lá. Ó, das normas, tá? Fundamentais e da aplicação das normas processuais. Eu vou dar uma olhadinha com vocês aqui dos 12 artigos do Código de Processo Civil. Beleza? Gente, vamos lá, hein? Vamos lá, porque foco, força e fé. Cadê? Está demorando demais aqui, né? Processo civil, não. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federal do Brasil, observando o seguinte. Beleza? Bom, vamos lá. Bom, então, muito embora eu tenha dito meio rápido aqui, né? Lido meio rápido, nós temos que as normas fundamentais estão no artigo 5º da Constituição Federal, os valores no artigo 3º da Constituição Federal. Então, realmente, o processo ele vai ser ordenado, disciplinado, interpretado conforme os fundamentos da Constituição da República Federativa do Brasil. Certo? Isso aqui é mais do mesmo, né? Digamos assim, está escrito algo que é óbvio, né? Se você lembrar do primeiro dia que você foi na faculdade, alguém se lembra? Não sei se você lembra, se você chegou a ver esse desenho aqui, né? Ó, a pirâmide do Hans, tá? Hans Kelsen, certo? Constituição Federal no topo, as leis aqui embaixo. Então, não tem quase nada no Brasil que diz respeito ao teor da Constituição. Digamos assim, existe assim, atipicamente alguém que desrespeita, mas a lógica é que você tem que respeitar. Então, o artigo 1º ele foca nisso. Interessante também, pessoal, que no artigo 5º da... eu fechei a Constituição Federal. No artigo 5º da Constituição Federal, vamos abrir de novo. Nós temos lá no parágrafo 2º do artigo 5º, olha só. Opa, acho que eu passei aqui, artigo 5º. Vamos, opa. Ó, artigo 5º, parágrafo 2º. Que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou tratados internacionais em que a República Federativa seja parte. Né? Então, se você lembrar do Pacto de São José da Costa Rica, ele fez com que a prisão do depositário infiel no Brasil fosse, né, dirimida. Acabou, não tem mais. Nós temos só a prisão pelo devedor de pensão alimentícia. Então, é uma influência do Pacto de São José da Costa Rica, uma influência do nosso Código de Processo Civil do de 73, tá? Mas, consequentemente, o de 2015, que entrou em vigor em 2016, também vai respeitar essa logística, tá? Beleza? Bem fácil isso daqui. Tranquilo? Então, vimos aqui o artigo 1º da Constituição Federal, desculpa, o 1º do CPC, e temos aqui o 2º, né? Você deve ter ouvido falar sobre o processo que começa por iniciativa da parte. Hoje falamos algumas vezes sobre a jurisdição ser inerte, tá? A jurisdição, ela é inerte, muito embora o seu desenvolvimento seja por meio de impulso oficial. O impulso oficial é o próprio devido processo legal. O impulso oficial é o publicismo processual. Tipo, o processo ele vai ser de acordo com o quê? De acordo com a lei. A lei. Então, você já sabe como é que vai ser. O impulso oficial é aquele que é tradicional. Existem possibilidades, sim, das partes alterarem o prazo para recurso e tudo mais. De acordo com o artigo 190 do Código, é possível essa negociação processual. Tudo bem?
beleza? Olha só que coisa bem interessante, pessoal, para sedimentar mesmo a logística aqui, né, da inércia, ó, vamos colocar aqui, Ctrl F, vamos colocar aqui, ó, 141. Ó, o juiz decidirá nos limites propostos pelas partes, ou seja, ele vai ficar inerte, não vai julgar além disso. Esse aqui é o foco. Sendo vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. Então, isso aqui é bem claro, bem tranquilo, tá? Ah, Rafael, tem exceção? Tudo tem exceção, gente, mas eu quero que você entenda a logística aqui. Ó, inércia, estamos tratando da inércia, artigo 2º, princípio da inércia, artigo 2º do Código de Processo Civil. Então, estou mostrando o artigo 141. Tem outro aqui, artigo 492, sobre a sentença, olha só, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado, né? Citra, extra, ultra petitas, essas são as decisões, beleza? Uma coisa bem tranquila e bem fácil, como tudo em língua portuguesa, isso daqui, beleza? Agora, para ficar mais claro ainda, deixa eu ver, vai, aí, pronto. Para ficar mais claro, esse contexto da inércia aqui, pessoal, existem algumas situações de impulso oficial, tá? Que já mencionamos aqui. Deixa eu voltar, para o CPC, Vimos o segundo, vou tratar de exceções não, vamos tratar aqui do que é importante. Depois a gente volta para as exceções, para algumas minúcias de exceção. Vimos o artigo 2º, vamos para o 3º. Não se excluirá da apreciação do Poder Judicial, né, ameaça ou lesão a direito. Então, o que é importante aqui? Que realmente nada é afastado das ordens do Poder Judiciário. Temos aquelas exceções básicas do habeas data, que você pode até buscar o Poder Judiciário para que você conheça, corrija ou complemente um dado sobre a sua pessoa. Acontece que, antes de qualquer coisa, você precisa buscar resolver o conflito administrativamente. Se, no prazo de 15 dias para retificação, 10 dias para conhecimento, a outra parte, no Estado, no caso concreto, não se manifestar, aí você tem direito de entrar. Justiça desportiva da mesma forma. Se o seu time está perdendo, vários cartões vermelhos prejudicaram o interesse do seu time, você vai entrar onde? Na justiça desportiva, depois que você vai para o Poder Judiciário, se eventualmente acontecer alguma coisa. É até interessante você fazer um link aqui lá com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A gente só chega na Corte se eventualmente nós passarmos pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tudo bem? Beleza? É isso aí. Vamos lá. Então, voltando aqui para o artigo 3º, né? Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. E aí, né? Olha só que legal, pessoal. 140. O juiz não se exime de decidir sobre alegação de lacuna ou obscuridade no ordenamento jurídico. O que eu quero dizer com isso daí? Cara, você não só tem direito de entrar com uma ação no Poder Judiciário. Não, cara. Você tem que direito de entrar com uma ação e o juiz tem que analisar o mérito. O foco é a análise do mérito. Ah, mas eu não vou julgar porque não tem lei nesse caso. Cara, use o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Os costumes também é fonte secundária da aplicação da norma. Certo? Então, olha só. Realmente é muito importante que nós tenhamos essa ideia, né? Da inafastabilidade dos órgãos do Poder Judiciário, da inafastabilidade da pretensão do povo. O povo tem direito, o juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna. O juiz, aqui tem uma situação, né, sobre equidade, nos casos previstos em lei. Mas 140, bem claro isso aqui pra gente, tá? Não é difícil. E, vamos lá, artigo 373, também temos aqui a logística de que, às vezes, é muito difícil para a parte constituir prova. Às vezes você quer entrar com uma ação, mas você não tem como. Cara, não tem suporte probatório mínimo, você não consegue pegar nenhum tipo de documentação para alcançar o seu fim. Então, o que o judiciário permite? Olha só que legal, 373, parágrafo 1º, quase igual ao Código de Defesa do Consumidor aqui. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou a maior facilidade na obtenção da prova, do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus de prova de modo diverso. Tá? O que eu quero dizer com você? Você tem direito de entrar no judiciário? Tem, mas do que adiantaria você ter direito de entrar se chega lá e não tem lei que aplica ao caso concreto? Aí você tem o artigo 140 aplicando a ideia, né, da possibilidade do juiz resolver o conflito por meio da analogia, dos costumes, né? Enfim. E o 373, você tem direito de entrar no Poder Judiciário? Tem, mas do que adiantaria você ter direito de entrar, né, com uma ação no Poder Judiciário, mesmo possuindo as condições corretas, se você não tem suporte probatório mínimo? Então o juiz facilita, 373, parágrafo 1º, o juiz facilita. O juiz simplesmente vai facilitar o seu acesso aos órgãos do Poder Judiciário. O juiz facilita o acesso à análise do mérito, né? Não facilita o acesso aos órgãos do Poder Judiciário. Tudo bem? Beleza? Aí, gente, falando aqui, vamos só continuar aqui, né? Beleza? Eu tô lá no 373, vamos voltar lá pro artigo 3º, agora o 4º, as partes têm o direito de obter
em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ó, isso aqui me faz lembrar uma situação que aconteceu com a minha tia. A minha tia, ela trabalha no fórum e ela me deu um exemplo muito legal. Mal sabia ela que era um exemplo que ela estava passando para mim, para eu dar em sala de aula, cara. Olha só que legal. O foco, gente. O foco é o quê? Olha qual que é o foco. O foco realmente é um interesse jurisdicional no conhecimento do mérito. Então, o foco esse artigo 4º, ele demonstra assim, um monte de logística bem interessante sobre a ideia da razoável duração do processo, sobre a ideia da celeridade processual. E a celeridade processual não se conecta apenas tão somente com as partes, mas sim com toda a lógica da gestão cartorária. Enquanto menos processos nós tivermos no Poder Judiciário, mais chances do seu processo ser mais rápido na resolução do conflito. Mais chance do análise do mérito ser feita, certo? Olha só, veja bem. Às vezes, cara, demora. Por exemplo, tem uma ação lá, um inventário que a família não quer resolver porque tem que pagar muito alta a conta. Então, eles preferem deixar o inventário, já está com 16 anos de inventário, né? Eles preferem deixar assim embolado, as partes ficam brigando entre si lá, os irmãos não deixam de acabar esse inventário, do que pagar a dívida. Então fica um regaço, fica uma grande merda. Só que, veja bem, a culpa então é das partes, não é que o Poder Judiciário é lerdo, a culpa é da parte. Sempre, até o exemplo que eu já dei aqui em sala de aula sobre a ação de conciliação e mediação, que ela influencia no prazo de contestação. Né? Você sabe que a parte contrária, se eu entro com uma petição inicial contra você, se nós dois, se ambas as partes não se manifestarem pelo desinteresse da audiência de conciliação e mediação, ela ocorrerá. E nisso você ganha até 5 meses a mais para o prazo de contestar. Rafael, você podia estar desenhando, não é melhor? Sim, pessoal, mas nós vamos ter a oportunidade de falar sobre a contestação e eu desenho lá. Só estou fazendo uma análise aqui e sobre o exemplo. Olha o exemplo que a minha tia deu, né? Olha só que legal. Aconteceu o seguinte, houve uma ação de interdição em que A entrou com uma ação de interdição, né, em desfavor de B. Então nós temos aqui o fulano de tal, o Asdrubal. O Asdrubal, ele entrou com uma ação para interditar a Atanagildetina. Atanagildetina, certo? Beleza. Então nesse caso aqui, foi feito esse tipo de ação. Só que o Asdrubal, ele cuidava da Atanagildetina. Então o que aconteceu aqui? Aconteceu que a Atanagildetina tinha alguns problemas de cabeça, então o que o Asdrubal fez? O Asdrubal também, concomitantemente, o Asdrubal, representando a Atanagildetina, entrou com uma ação de pedido de medicamento em desfavor do Estado. O Estado aqui vou colocar União, Estado, Distrito Federal e município. Beleza? Então, o Asdrubal fez isso. O Asdrubal entrou com uma ação de interdição em desfavor de B, de Atanagildetina. Quando a gente fala em desfavor de B, deixa eu olhar para você primeiro, vamos cá. Só para ficar mais difícil, tá? Quero que fique mais difícil isso daqui. Cara, quando uma pessoa entra com uma ação de interdição, a gente acaba pensando o seguinte, a gente não pensa que é em desfavor daquele interditado. A gente pensa que é para ajudar, tipo, o cara tem problema mental, então você vai entrar com uma ação de interdição para poder facilitar, para ajudar ele no dia a dia da vida civil que ele possui. Mas, de certa forma, existe aqui uma ação de autor e réu. Existe o autor, que pode ser até aquela pessoa que esteja cuidando. Às vezes, se o juiz entender que está conflitante os interesses, ele vai chamar outra pessoa para fazer parte da relação processual. Mas, se eu faço uma ação, eu entro com uma ação contra você. Beleza. Eu entro com uma ação contra a minha tia. Eu quero interditar a minha tia. Então, cara, eu sou autor e ela é ré. Eu sou autor e ela é ré. Acontece que se eu fizer a ação para pedido de medicamentos também, aí no caso concreto, a minha tia será autora e eu estarei representando ela nesse processo, né, contra o Estado. Então, olha só o que aconteceu nesse caso aqui da minha tia. Estou falando tudo isso por quê? Porque o foco é a análise de mérito. A busca, o interesse é realmente o interesse jurisdicional pelo conhecimento do mérito. Esse é o foco. Olha só. Então, nós temos aqui um quadrinho em que nós temos, de um lado, duas situações aqui. As situações são as seguintes. Quais são as situações? Simplesmente, nesse caso concreto, tem um absurdo processual. Que o Asdrubal aqui, ele é autor no mesmo processo. E a Atanagildetina é ré. Ela é ré. E aqui, cara, a Atanagildetina é ré. Ó, ela é ré. Como que pode, gente, no mesmo processo... aqui ela é autora. Como que pode, gente, no mesmo processo a pessoa ser autora e ré ao mesmo tempo? Não tem como. Então eu falei todo esse casinho aí, todo esse caso para dizer o quê? Para dizer que o juiz disse para minha tia o seguinte, não, vamos continuar esse processo. O que é importante aqui? Muito embora a análise do mérito em cada um dos pedidos seja essencial, o que é mais importante no caso concreto aqui agora? O que é mais importante para a gente agora é realmente fazer o quê? É ajudar essa pessoa. A parte, o advogado, às vezes ele se equivocou no momento do pedido. Então vamos fazer o quê?
vamos extinguir parcialmente o mérito desse processo e vamos analisar a outra parte. A parte do medicamento. O medicamento é mais importante. A interdição, beleza, ok, deve ser importante. Mas vai interditar uma pessoa. Mas o medicamento, cara, ele é muito mais importante. Ele é extremamente essencial. Então, veja bem. O foco é não deixar as coisas sem resolução do mérito. O foco é ter resolução do mérito. Esse é o foco. O foco é a busca pela resolução do mérito. Tudo bem? Beleza, gente? Então, ó, estamos vendo aqui que as partes têm o direito de obter em tempo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Beleza. Aí, vamos para as nuances, tá? Para as nuances daqui a pouquinho, tá? O artigo 5º, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Ó, boa-fé, vamos colocar aqui boa-fé, a palavra boa-fé. Ó, boa-fé. Ó, 3, nós temos no pedido, ó, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. O que é isso? Imagine que você esteja num concurso público e na atividade física você está com a perna machucada. Você entra com uma ação pedindo a interdição, a suspensão do concurso público em todo o Brasil. O juiz vai olhar e vai falar o seguinte, esse cara não vai conseguir alcançar, né, o êxito nesse pedido. Ocorre que, analisando pela boa-fé, o que eu quero, o que eu sei que ele quer é justamente o quê? Ele quer ter chance de participar da atividade física. Ele passou na primeira fase, na segunda fase, agora na atividade física ele não vai ter condições de participar, de concorrer com os demais. Isso está errado. Então, analisando a boa-fé, o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer aqui um caso concreto, um cadastro em reserva. Vou obrigar o ente público que realizou o concurso público a colocá-lo em um tipo de cadastro em reserva. Então, o juiz analisando, de acordo com a boa-fé, ele vai ter esse tipo de postura. Olha só, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Beleza? Olha só, boa-fé de novo, boa-fé de novo. Olha, 489, parágrafo 3º, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Beleza? Certo? Tranquilo? Voltando agora aqui para o artigo 6º. Vimos o 5º, agora o 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Cara, gente, o que é importante que você tenha em mente aqui? O princípio da cooperação aí, né? O juiz vai consultar as partes, algum tipo de decisão, ele vai procurar esclarecimentos, certo? E esse é o foco, esse é o grande foco, a cooperação entre as partes deve ocorrer. Ah, Rafael, o autor não vai ajudar o réu a ganhar. Sei, mas você viu o que a gente verificou aí? A possibilidade de documentação. Às vezes uma parte é mais fácil juntar a documentação. Às vezes é mais fácil que as partes resolvam os conflitos. Agora, ó, eu vou voltar para algumas peculiaridades. Se você aguentou até aqui, agora foca o máximo que você puder. Tá? Vou trazer uma peculiaridade bem legal do artigo 4º aqui. E depois a gente volta para uma peculiaridade do artigo 2º e 3º. Tudo bem? Então, vamos lá. Mas, de acordo com as regras, né, de marketing, às vezes o mais legal é melhor deixar por último, né? Então, eu vou falar aqui, de acordo com... em vez de falar logo do artigo 4º, eu vou falar de acordo com o artigo 2º, tá? Artigo 2º aqui, as situaçõezinhas de exceção, né, que tem aqui, ó, salvo as ações previstas em lei. Então, eu tenho aqui, ó, 712, opa, ó, isso aqui não é muito legal não, mas, ó, 712, ó, tem aqui o de ofício pelo juiz, né, a restauração de autos, ó, esse tipo de açãozinha, esse tipo de situação dentro da gestão cartorária, verificando o desaparecimento dos autos, eletrônicos ou não, o juiz pode de ofício, né, de ofício promover-lhes a restauração. Temos também aqui o artigo 730, ó, 730, nos casos em que expressa em lei, não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como deve se realizar a alienação de um bem, o juiz de ofício, ele vai dar um jeito, né, de alienar em leilão esse bem, certo? Beleza? Bem legal aqui. Ah, outro caso aqui, 323. Cadê? Na ação em que tiver por objeto cumprimento de obrigação e prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor. Ou seja, você pediu aí o pagamento de algumas prestações que estão em atraso e as subsequentes, né, não foram inseridas no pedido. O juiz vai verificar no caso concreto e de ofício vai incluir, obviamente. E de ofício ele já vai incluir o valor das prestações vincendas. Beleza? Bom, então esse foi o desinteressante. Tá? Mencionei aqui as exceçõezinhas. Agora vamos para uma coisa um pouquinho mais interessante. Acredito que isso aqui é um mero preciosismo do legislador. Não é preciosismo, né? É a logística mesmo. Olha só que legal, pessoal. Qual que é a diferença entre o artigo 3º do Código do Processo Civil, olha só que legal, e o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal? Valendo uma empadinha seca. Dá pause aí e encontra a diferença, tá? Ó, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Ó, vou dar stop aqui. Dá pause. Vai, ó. Pronto, deu pause?
Volta lá, qual que é a diferença? Eu vou te falar uma coisa bem legal aqui agora. Caiu uma vez na prova do AB uma pergunta absurda. O examinador, né, malvado. Bom, redundância, né? Examinador não é uma pessoa boa. Então, o que aconteceu? Perguntou o seguinte, qual que era a função do advogado? Se o advogado exercia uma função social ou se ele exercia uma função pública? O Rafael perguntou isso, perguntou. De acordo com o quê? Com o Código de Ética ou com o Estatuto? Porque depende. Porque se for de acordo com o Código de Ética, é uma resposta. De acordo com o Estatuto, é outra resposta. Olha só o preciosismo do examinador. Então, olha só aqui que nós temos. Eu criei uma forminha para decorar o esqueminha, mas acontece que acho que não vai cair de novo isso aqui na prova, né? Mas, ó, de acordo com o Código de Ética e Disciplina, a função é tal. De acordo com o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a função é tal. Como é que eu faço para decorar? Mnemônico. Lembra que eu falei na aula de processo civil, que foi um pouco mais pesada lá, que eu mencionei para vocês sobre o ITCMD e o ICMS? Então, faz logística, junta as coisinhas, olha só. CP de Código Penal e S de Estado de Sítio. Rafael, o que tem a ver Estado de Sítio, Código Penal com essa aula de processo civil aqui? Não, é só um mnemônico, pessoal, só um mnemônico. Ó. A função do advogado, de acordo com o Código de Ética, é uma função pública. De acordo com o Estatuto, é uma função social. Beleza? E aqui é a mesma coisa, gente. Ó, vou colocar aqui lesão e ameaça. Nossa, quando eu escrevo mais rápido, quando eu escrevo mais lento. Agora, olha só, a diferença é essa aqui. Ó. Se você voltou lá, você vai chorar na diferença, gente. Olha que legal, cara. Ó, setinha pra cá, setinha pra cá. Qual que é a diferença? Aqui, ó, CPC, aqui Constituição Federal. Olha o preciosismo, né? Isso aqui acontece por quê? Vou explicar. O foco, gente, é sempre evitar conflitos. Então, a ideia é da prevenção. Então, se nós tivermos ameaça a direito, o ideal é que nós busquemos que essas ações de ameaça a direito sejam resolvidas mais rápido, né? Se nós tivermos uma ofensa a um direito, realmente já houve um prejuízo ao direito, também é buscar resolver mais rápido. Só que o ideal, o grande foco é buscar a resolução dos conflitos, mas sempre buscando a prevenção. Essa é a ideia da prevenção. A Constituição é de 88. O novo CPC é de 2015, entrando em vigor em 18 de março de 2016. O que eu quero que você entenda? Olha só que legal. Está escrito aqui na Constituição Federal que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ah, tá. Que é diferente do CPC, que está escrito aqui, ó. Deixa eu esperar, sai um negocinho, sai um negocinho. Pronto. Ó, o CPC. CPC não se excluirá da apreciação do poder jurisdicional, ameaça ou lesão a direito. Olha aqui a diferença, ameaça ou lesão, e na Constituição, lesão ou ameaça. Ameaça ou lesão, lesão ou ameaça. Qual que é a diferença, Rafael? Foi o que eu disse, cara. A ideia é o quê? A ideia é o foco desse preciosismo é o quê? É deixar evidente que a busca é sempre pela prevenção dos conflitos, a resolução, sempre a resolução por meio de conciliação, de mediação, evitar a lesão, né? A mera ameaça já é pautada, inclusive, assim, numa logística, né, das tutelas provisórias, né, nas tutelas provisórias, que é um dos tópicos que eu vou tratar na coisa mais legal que você vai ver agora, no artigo 4º do Código de Processo Civil. Se valeu a pena você esperar até agora, você não tem noção, vai valer mais a pena ainda. Olha só, cara, isso aqui é sensacional. Esse raciocínio é sensacional. Artigo 3º, artigo 4º. As partes têm direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, não é isso? Cara, o que é essa busca? Essa busca é meio que uma política de processo, uma logística processual. Nós temos o respeito, nós vamos falar sobre os precedentes, né? Artigo 926 do Código de Processo Civil. Nós temos a ideia de que se os tribunais, se o TJ, o TRF, se esses tribunais formarem alguns tipos de precedentes, os juízes de primeiro grau vão ter que meio que respeitar. Então, isso faz com que você, olhando para o caso concreto, você queira entrar com uma ação, mas se você verificar que o TJ ou o TRF já tem um tipo de posicionamento, você já nem entra com a ação logo. Isso diminui a quantidade de processos que tem dentro de um cartório, consequentemente a gestão é mais efetiva, é mais célere, é mais rápida a resolução do mérito. Então, uma das formas, artigo 926, nós temos um incidente de resolução de demandas repetitivas. O nome é feio, mas a lógica é simples. Se nós tivermos vários tipos de ações referentes ao mesmo tema, no primeiro grau você suspende tudo, e aí depois que resolver em segundo grau, vai lá e julga para todo mundo. Então, isso é bem interessante, nós vamos ter oportunidade para tratar desse contexto, tá? Mas, vamos lá. Eu falei sobre tutela provisória, e vou colocar aqui um contextinho aqui. Vamos salvar e vamos limpar. Olha só que legal, pessoal. Nós temos as tutelas provisórias, que se dividem em tutela de urgência
e tutela de evidência. Nós vamos falar da tutela de evidência agora rapidinho. A tutela de urgência se divide em antecipada e cautelar. E a antecipada se divide em antecedente e incidental. Agora vamos focar aqui, a tutela de evidência. A tutela de evidência é uma das formas, né, também de tratamento de celeridade processual. Aqui, às vezes a pessoa entra com ação, meu celular está tocando aqui faz tempo já, tem que acabar isso aqui logo. Ó, às vezes, o tribunal, onde que eu parei? Súmulas vinculantes. Às vezes você quer entrar com uma ação e o seu pleito, o seu direito está em consonância com o entendimento dos tribunais superiores. Cara, você já vai ganhar. A tutela de evidência serve para justamente você. Não precisa nem de urgência, tá? Não é de urgência. Na tutela de evidência, existe urgência? Não. Os juízes vão julgar rapidinho, vão resolver rapidinho o mérito, porque o seu tipo de pleito está em consonância com os tribunais superiores. Está de acordo com uma súmula vinculante. Tá? Passou algumas na minha cabeça aqui para eu falar a respeito, mas vai demorar muito. Mas olha só que coisa interessante. Agora vai o top, hein? O top lagartixa pregado no teto, com as patinhas moiadas, pendurada, com os fiotinhos tudo nas costas. Imagina a cena, né? Já pensou os fiotinhos de lagartixa nas costas? Ó, vamos lá. Então, agora vamos pro legal aqui. Olha o legal, vamos colocar aqui. Você já ouviu falar hoje eu já mencionei para você. Eu já mencionei para você isso aqui, né? Eu já falei sobre as ações possessórias, né? Já viu até enjoar isso aqui. Eta, rema, pro. Eta, rema profissional, né? Eta, rema profissional. Então, esse é um mnemônico aqui para você lembrar de como que funcionam as ações possessórias, né? Imagina que você tem... de novo aconteceu isso. Imagina que você tem aqui uma canoa e aí você tem o remador profissional. E aí a sua empresa é ETA e você vai patrocinar o remador profissional. Então, E de esbulho, reintegração de posse. Turbação, manutenção de posse, ameaça, interdito proibitório. Ações possessórias. Vamos supor que eu venda para você uma fazenda. E aí você não paga no prazo correto. Já contamos isso hoje sobre as conexões, né? Mesma causa de pedir, mesmo pedido. Falamos alguma coisa nesse sentido hoje aqui. Continência também, né? Sobre você buscar a anulação de uma cláusula e eu vou lá e busco a anulação do contrato completo. Então vamos supor que você não gostou da cláusula lá que estava aplicada da forma de pagamento. E aí, cara, eu entro com uma ação para rescindir esse contrato. Falar, cara, você tá de brincadeira, você está reclamando da forma de pagamento? Então eu vou pedir a rescisão do contrato. Primeiro pedido, rescisão do contrato. Segundo pedido, reintegração de posse. Terceiro pedido, perdas e danos. Então eu quero as três coisas, rescisão do contrato, reintegração de posse e perdas e danos. Você está me entendendo? Você comprou a fazenda e não pagou. Você não pagou, então eu quero de volta, né, a minha propriedade, reintegração de posse. Rescisão do contrato, não vou vender mais para você. E perdas e danos, porque eu podia ter vendido para outra pessoa. Aí eu fiz, então, o pedido, né? Eu fiz esses três pedidos aqui para você. Então eu pedi a reintegração de posse, eu pedi a rescisão do contrato e eu pedi também perdas e danos. Gente, isso aqui é sensacional. Perdas e danos. Você está me acompanhando, né? Reintegração de posse. Beleza. O que você falou? Você falou o seguinte, tá bom, Rafael, pode pegar sua propriedade. Tá bom, Rafael, vamos rescindir esse contrato. Então você concordou comigo aqui e aqui, aqui e aqui. Olha que bonitinho os vizinhos. Agora, vamos lá, mais coisas. Você não concordou com as perdas e danos. Perdas e danos, falou, Rafael, você tá louco? Você tá louco? Perdas e danos o quê, rapaz? Você não perdeu nada, aquela fazenda estava abandonada, meu irmão. Estava abandonada. O que você quer, perdas e danos aqui lá? Você vendeu para mim porque você não usava. Agora você quer perdas e danos? Você está de brincadeira. Você está dizendo o que está acontecendo? Você aceitou alguns pedidos meus. Eu fiz os pedidos, você falou, cara, beleza, concordo, não vou pagar mais essa porra mesmo, e você pode ficar com a tua propriedade. Nem estava desmatada aquela porcaria lá, não estava desmatada, vou colocar meu gado lá, que jeito? Beleza, então você está verificando aqui uma análise parcial do mérito, olha que sensacional. Vamos lá, vou colocar aqui mais fácil, vai, Ctrl F, vamos ser 355, não, 356. Do julgamento antecipado parcial do mérito. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais pedidos formulados ou qualquer deles mostrar-se incontroverso. O que é incontroverso? Olha aqui, cara, olha aqui. É incontroverso. Você concorda comigo? Esses dois aqui, ó. É incontroverso. Julgamento antecipado. Certo? Julgamento antecipado parcial do mérito. Julgamento antecipado. Por que é antecipado? Porque eu acabei de fazer a petição inicial e você já falou que tá certo para mim. Acabou, antecipado do mérito. E porque mostrou-se incontroverso. Certo? Mostrou-se incontroverso. E olha só que legal, agora vai, top de linha, lagartixa pegado no teto. Presta atenção aqui comigo. Todas as vezes, pessoal, que eu fizer essa menção de artigos, esses dispositivos legais, menção aqui, ali, não olhe como algo difícil.
você pega, pause a aula, veja quais foram os dispositivos que eu mencionei e verifica que dá para você dar uma caminhada, dar uma passeada aqui no processo. Dá para olhar um dispositivo ali, outro aqui, um aqui, outro acolá. É uma análise sistemática que nós estamos fazendo aqui do processo civil. Então, não dá para ficar só tratando dos dispositivos, falando. Não, mostrar é legal, mostrar é legal. Eu quero que você fique aqui comigo. Vamos juntos, né? Vamos nos, como diz, vamos nos, porém vestidos. Eu liguei o outro computador aqui porque tá muito escuro. Vamos nos, porém vestidos. Beleza? Olha só. Agora, o que eu acho legal aqui, já olha as conexões que a gente consegue fazer. 356, parágrafo 5º. A decisão proferida com base nesse artigo é impugnável por meio de agravo de instrumento. Olha só, uma análise de mérito julgada por meio de agravo de instrumento. Rafael, para mim eu sabia que decisão interlocutória era julgada por meio de agravo de instrumento. Os cabementos do agravo de instrumento estão aqui no artigo 1015. 1015. Gente, olha só, que isso aqui é sensacional. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem a respeito de quê? De mérito do processo. Olha só, isso aí é lindo, gente. Isso é lindo, isso é sensacional. Você viu 2 dispositivos agora tratando sobre agravo de instrumento, inclusive aquele inciso que costuma ser o mais difícil para ser explicado sobre o julgamento, cabimento de agravo de instrumento. Cara, simplesmente o objetivo, a análise do mérito antecipada parcial foi, acolhida pelo juiz e tudo mais, e aí cabe agravo do instrumento, artigo 356, parágrafo 5º e artigo 1015 do CPC. Cara, isso aqui é sensacional, sensacional. Comece a verificar, porque qual que é a ideia? Eu vou até falar aqui uma coisa que é bem interessante. Uma vez um professor meu disse que ele foi falar para um cara mal da lei 9.099. Foi falar mal do juizado especial civil, né, do juizado especial criminal. Foi falar mal. Aí o cara olhou para ele, na palestra do cara, aí o cara olhou para ele e falou assim, você já leu a lei? Você já leu a lei? Quando o professor falou isso pra mim, me chocou, gente, me chocou. Porque eu falei assim, cara, é verdade, é uma lei. Eu tenho que ler essa porra. Quantas leis você já leu até hoje? Aí fala, mas como é que eu vou ler inteira? Como é que eu vou ler a lei inteira se eu não consigo interpretar os dispositivos legais ainda? Como é que eu vou ler essa lei inteira? Você vai catar e vai ler a lei inteira. Por quê? Porque está escrito com palavras da língua portuguesa. E entender todos os dispositivos não é fácil. Você tem professor para isso, você tem código comentado para isso, você tem doutrina para isso, você tem jurisprudência para isso. É muita coisa, mas você não pode esperar ler todas as doutrinas do mundo, toda a jurisprudência do mundo, todas as dúvidas do mundo pesquisadas no Google para começar a ler uma lei inteira. Então, leia a lei inteira. Leia a lei inteira. Leia a lei inteira que você vai ter sua vida transformada, cara. É isso que é estudar. Estudar é algo que é fácil. Perdão. A matéria é fácil. O que é difícil é realmente a tua insistência. Bunda quadrada na cadeira. Essa é a melhor motivação que você... Bom, sobre motivação temos 1 milhão de coisas para falar, né? Você já enjoou, uns já enjoaram, outros gostam de ouvir. É bem relativo isso daí. Mas seja como for, para algumas pessoas basta falar o seguinte, olhei para minha conta, tá sem dinheiro? Vou estudar. Para algumas pessoas basta isso. Para outras não. Para outras precisam realmente de técnicas, mentorias. Na minha mentoria eu faço isso. Eu passo um monte de técnica para a pessoa gostar de estudar. Como que eu faço para que ela aprenda a enganar o cérebro e gostar de estudar? Eu faço isso. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que você realmente foque na leitura dos dispositivos legais. Comecei a mencionar muitos dispositivos aqui. Não abandona não, cara. Não abandona não. Tá? Não abandona não, porque você pode se transformar. Sabe, o Código de Processo Civil pode ser aquela matéria do vestibular. Lembra aquela época do vestibular que os seus amigos estavam fazendo uma prova, sei lá, para passar onde? E que fique claro, tá, pessoal? Quem faz a faculdade é o aluno. Eu já vi faculdade pública, só o Kimba, velho. Só o Kimba. Não vou falar nome aqui, né? Mas só o Kimba, assim, você não tem noção. Eu fui numa época, uma vez, e voltei. Falei, você é louco, lá não existe, não tem livro, não tem suporte nenhum. O professor fodão, ele entra na sala e aí, pessoal, tudo bem? Agora, faz uma resenha na página tal. Aí ele vai embora. E você que se foda. Aí você fala, nossa, o fodão entrou aqui. Fodão entrou, mas foi embora e nunca mais voltou. Igual o IBGE lá nas comunidades. Então, cara, o que eu quero que você entenda? Eu quero realmente que você entenda que é importante que você leia os dispositivos legais. E toda vez que eu fizer menções aos dispositivos, que você aprenda a olhar, cara, aprenda a olhar, aprenda a ler. E é isso aí, gente, ó. Foco, força e fé, farra só depois de estudar. Estou aqui para tirar qualquer dúvida que você queira. Espero que a nossa aprovação venha com o desejo de continuar estudando, para que a gente possa transformar o mundo, pelo menos das pessoas que estão próximas da gente. É isso aí. Foco, força e fé, farra só depois de estudar. Valeu, obrigado e desculpa alguma coisa.